Estamos no ar, ao vivo, mais um episódio do Na Rota Podcast. Olha, esse podcast vai mexer com seu coração. Piadinhas à parte, é porque eu tô diante de um cardiologista, né, minha gente? Um cardiologista e um amigo. Depois a gente vai contar como que essa amizade aconteceu aí no meio da Avenida do Contorno, em Belo Horizonte. Grande princípio. À minha frente está, então, hoje o doutor Paulo Victor Medina, residência em clínica médica pelo Hospital Regional de Barbacena, cardiologista com residência pelo Socor, preceptor da PUC Minas e atualmente atende também no Hospital Socor. É ele, Paulo Vitor Medina. Bem-vindo, meu querido. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer você pelo convite, pela oportunidade da gente estar tendo essa conversa, né? A gente tem o objetivo de passar algumas informações que eu espero que sejam úteis para a nossa audiência e agradecer mesmo pela oportunidade. Imagina, com certeza vai ser útil, doutor Paulo. Por quê? Nós vamos falar hoje sobre cardiologia, doenças cardiovasculares, né? E só de eu anunciar essa transmissão, o pessoal já começou a mandar perguntas e comentários, porque nós vamos falar de uma área da medicina que eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, já relacionou, né? Eu preciso de um cardiologista. Sim. Seja depois de um susto, Nem sempre nos melhores momentos, né? nem sempre nos melhores momentos. Mas antes de falarmos sobre isso, eu quero também falar um pouco sobre o meu diagnóstico, né? Que o pessoal que Com acompanha perguntou certeza. muito. Então, gente, olha, tá aí a grande oportunidade. Vocês ficam perguntando para mim, bem, o que aconteceu com você? Aquele dia nós ficamos assustados, pensando que você estava tendo piripaque. Hoje a pessoa mais adequada para explicar sobre isso é o Dr. Paulo, está aqui, nós vamos conversar. Mas antes, doutor, vamos falar sobre a sua caminhada na medicina, né? Até se tornar um cardiologista, um dia você teve que escolher ir para a faculdade de medicina. Como foi isso? Nossa Senhora. É uma longa história essa, né, da decisão de fazer faculdade de medicina. Não sei como foi para você, né? Não sei se todo o público já sabe que você também é estudante de medicina, mas normalmente não é uma escolha fácil, né? É um momento ali da vida, quando a gente está terminando o ensino médio, a gente às vezes não tem a vivência necessária, não tem muita experiência, às vezes sabe que gosta de um determinado assunto ou outro, mas até para encaixar o gosto pessoal com a profissão também não é fácil. Sim. Então, assim, né, para decidir entrar na medicina também não foi uma decisão fácil. Eu costumo ir tirando primeiro as coisas que eu não gosto. Uhum. Então, assim, matemática, por mais que eu gostasse de física, matemática, eu não mostrei tanta aptidão, não sei se pelo jeito que foi ensinado, mas meio que deixei de lado essa parte de exatas. Ficou então biológica e área humanas. Dentre essas duas, uma tendênciazinha para biológica, porque minha família, né, mexe na área, minha mãe é dentista, meu pai, meu irmão, todo mundo mexe com a área de farmácia. E medicina em si, né, além dos familiares irem conversando, eu mesmo ir me imaginando aos poucos, no futuro, como seria trabalhar na área, no consultório, por exemplo. Fui pensando aos poucos e acabou que uma prima minha começou a fazer medicina logo no semestre anterior e meio que deu um incentivo também. Tem uma parente próxima que tinha começado a estudar. Mas não é fácil realmente decidir, é um momento bem complicado da vida, mas deu E aí a certo. sua opção por cardiologia, então ela se deu mais tardiamente lá pro depois do Isso, internato? isso, exatamente. Que é uma outra questão que acontece, é muito comum em quem entra na faculdade de medicina. Você, eu acho, está um pouco encaminhado, mas Uhum. cuidado que às vezes muda durante o Sim, curso, vai viver muita coisa ainda, são anos muito densos, sim. né? São 6 anos de curso, foi muito bom, muito proveitoso, tem coisas que, né, que eu nunca vou esquecer naquela vivência, mas passa muito rápido. Se você não prestar atenção, não for pensando durante o curso, lá na frente fica muito difícil decidir, porque é Sim, muito parecido com a decisão do vestibular lá no início, porque sim, é uma gama muito variada de áreas de atuação. Então, é a mesma dica. Se sim, fosse para eu dar para os alunos de medicina algum conselho, inclusive eles perguntam muito, sim. né, nos estágios, como que eu decidi, excluir primeiro aquilo que você não tem muita aptidão ou que não gosta muito. E como tem muita variedade, você exclui muita coisa Sim. de uma certa forma até não muito difícil. Por exemplo, áreas clínicas, áreas cirúrgicas são muito diferentes uma das outras. Pensar também no estilo de vida que você quer ter.
é uma decisão tão complexa que até um lugar, às vezes, que você planeja morar, depois vai influenciar. Faz diferença, né? Não adianta você fazer uma especialidade que vai mexer com alguns procedimentos de alta tecnologia e querer morar no interior, por exemplo. Então, é uma decisão bem complicada. Você vai excluindo aquilo que você não gosta. Tem algumas, por exemplo, ginecologia, obstetrícia, pediatria, cada uma com um público-alvo diferente. Sim. Então, é pensar mesmo que tipo de vida você quer ter, qual que é a sua perspectiva, o jeito que você quer trabalhar. Eu conversei sobre isso essa semana, inclusive, porque, como você bem pontuou, tem muita água para rolar ainda debaixo da minha ponte, né? Com certeza. Mas se você me pergunta hoje, eu tenho quase que como certo que eu vou para a psiquiatria. Mas conversando com o professor de técnicas hoje, você conhece o Eduardo Frois? Não? Eduardo Frois, não. É, meu professor de técnica cirúrgica lá da PUC. A gente teve o primeiro contato agora. É apaixonante a área da cirurgia, né? Você tem aquelas primeiras técnicas lá. Gostei. Só que eu não me vejo indo para cirurgia, justamente por isso que você acabou de dizer. É a questão de hábitos de vida, né? É, Uma residência de cirurgia eu não tô afim, sabe? exatamente. E Ainda tem depois, esse desafio, né? exatamente. Depois ainda o exercício profissional, enfim, tenho 2 filhos, eu É. acho que eles não merecem passar por isso, nem a minha esposa. Então tô ali mais ou menos na área clínica. E olhe lá, né? Dependendo, fica só um Exatamente. generalista também. Que é uma decisão que muitas pessoas fazem, Exato, né? tá Também tudo, é um caminho. exato, tá tudo certo. Exatamente. Mas então agora, doutor Paulo, vou começar a te chamar de Paulo, pode ser? Pode, fica à Tá. vontade. Da forma Paulo, preferida. então agora, cardiologista, né? Nós vamos falar um pouco sobre as patologias mais afeitas à cardiologia, né? E eu vou começar, se você me permite, trazendo meu exemplo pessoal, que é o que as pessoas perguntam muito. Eu estava em uma reportagem. Aliás, antes, vamos falar como que a gente se conheceu, que o pessoal deve estar Ah, curioso aí agora, né? é. Você acompanha? Acompanho a Ronda do Consumidor já há muito tempo, né? Sempre estou lá no canal, comentando, Sim. curtindo, dando apoio. E eu cheguei a ver que você teve um período que fez algumas entrevistas num carro que você tem, um carro branco, Isso, que isso. a gente percebe fácil no trânsito. E eu estava numa avenida famosa aqui de Belo Horizonte, do Contorno. Sim, Vi o carro, pensei, ó, pode ser que seja o Ben Mendes. Coincidiu de parar no sinal lado a lado, deu uma buzinadinha, ligou e era mesmo. sim. E eu não sei como, bem, que você conseguiu lembrar do meu nome e da minha especialidade, que foi um contato muito rápido, né? Foi uma coisa Lembrei. de sinal. Eu tenho essa facilidade para É, guardar. E desde que você falou, porque você falou já a época que você era médico e era professor da PUC, isso. Que né? eu até comentei que podia ser de que você seria aluno meu. Exatamente. Infelizmente Exatamente. não deu certo. É, a gente divide em grupos e não peguei Sim, seu grupo, é né? verdade. Eu tava na expectativa, acredita? Mas eu tava também. Legal. Eu achei que ia ser aluno. Mas aí então aconteceu aquele episódio comigo, eu tava em reportagem e, Paulo, assim, eu sempre tive, eu não vou falar sempre, porque na minha infância eu não me recordo muito bem, né? Mas ali na idade de juventude, já tô com 35 anos hoje, sempre me acompanhou uma sensação, né, no peito aqui de como, se eu fosse descrever assim de forma leiga, era como se o coração tivesse recebido uma dificuldade para bater, para ejetar o sangue ali, Uhum. sentia aquela pressão, aquele peso, mas sempre passava, né? Passava ali, durava no máximo 3, 5 segundos aquele desconforto e seguia. Mas eu sempre imaginei que eu tivesse alguma coisa ali. E como no coração a gente sempre tem quase que tem certeza que tem alguma coisa. É. Ok, até que isso começou a ficar mais frequente, né? E eu sempre fui diagnosticado quando sustentava essa taquicardia, né? Que seguida a isso vinha uma taquicardia. Uhum. E eu ia para o pronto atendimento, crise de ansiedade. Vai embora e Uhum. tal. Medicava ali, não me falava o que é que tinha medicado e ok. Até que um dia eu estava gravando e, de repente, uma gravação tranquila, né? Para não falar assim, eu tava nervoso e tal. Gravação Uhum. tranquila, eu sinto a extrasístole, né? Opa, tá, mas vai Uhum. passar. Continuei o meu trabalho, achando Aham. que, né, ia passar, tava acostumado já. Não passou. E aí eu pensei, se é isso aqui, tá me deixando um pouco apreensivo.
Mas o meu foco era terminar a reportagem, né? Depois eu Sim. cuidava de mim. Só, À vontade. inclusive, eu lembro desse dia, você fez uma postagem, uma foto no. E aí, Isso. só de ver a foto, você estava acordado, eu já comecei a pensar o que podia No ser, que poderia né? Já fui ser, né? pensando uma coisa um pouco mais tranquila, que não fosse algo ameaçador. Eu vou Sim, explicar mais sim, pra frente, sim, quando for exato. E oportuno. aquela foto eu acho até que foi não sei se foi a minha esposa ou o Gabriel que tirou e tal. Enfim, e aí eu falei, tá, vou terminar essa reportagem aqui, tranquilizar o consumidor e tranquilizar a minha esposa, a equipe, enfim, mas eu vou precisar de ir para pronto atendimento porque o negócio não tá muito bom. E ali eu já sentia que eu tava realmente taquicárdico, há um tempo já, frequência respiratória alterada e Uhum. despedi do consumidor e falei, eu só me lembro de falar assim, ter falado assim, vamos para unidade de Pronto-socorro. atendimento e tal. Não sei. E fiquei naquela dúvida, né? Eu chamo o SAMU, não, vou seguindo, peço uma viatura para interceptar e abrir caminho. Não. Deu. 18 minutos foram o tempo que eu gastei. Os minutos, né, que eu gastei. Uhum. Do local até o pronto atendimento. Doutor, quando eu desci, a minha visão já estava escurecida. Desci do carro, a visão já estava escurecida. E ali eu tenho uma memória assim, um pouco esparsa, mas eu sei que no totem já de atendimento, colocaram o monitor, já segui, atendimento médico, tal, emergência, beta-bloqueador. Foi feito o eletrocardiograma no momento. E ali, o intensivista que estava me atendendo, ele falou: olha, isso aqui não é crise de ansiedade, você vai ter que procurar um cardiologista e tal. Resumo da história. Eu passei recentemente por um procedimento, uma ablação. Eu gostaria até que você explicasse para o público do que se trata. E uma das hipóteses diagnósticas, antes do estudo eletrofisiológico, era que eu pudesse ter um flutter atrial ou aquele outro que eu te falei que eu esqueci o nome agora, que era. Uma TRN, será? Não, via acessória. Via acessória. Isso, a via Tá. acessória. Durante o procedimento, descobriu-se então que não era uma via acessória, mas era um flutter atrial. Te pergunto então agora, explica pra gente o que é isso que eu. Pode ser isso que eu passei, o que é o Sim. flutter atrial, enfim. Não, claro, vai ser um prazer explicar, finalmente resolvendo aí o mistério, né, Isso. da questão de saúde do Ben Mendes, que preocupou a todos nós. Mas, então, né, você tinha falado sobre as entidades mais comuns na cardiologia. Uma delas, né, se der tempo a gente vai falar sobre outras depois, mas uma delas é esse grupo que ele é denominado de arritmias, né, uma denominação um pouco mais geral, né, dentro desse grupo tem vários tipos, né, que basicamente é quando o coração foge do ritmo normal e ele começa a bater de modo descompassado. E dentre as arritmias, nas muitas delas, a que você teve, né, que você já me adiantou, Uhum. foi um flutter atrial, no caso, né? Você até me falou, comentou agora que desde jovem já tinha alguns sintomas que eram passageiros, às vezes o pessoal interpretava como uma questão de ansiedade. Assim, é muito difícil a gente falar, né, agora no futuro, depois de ter Uhum. visto tudo, o que de fato foi naquela Sim. época, sabe? De fato, tem fatores hereditários que contribuem para a pessoa ter isso, mas também tem outros, por exemplo, algum distúrbio na tireoide, às vezes a pessoa tem um histórico de pressão alta, a pessoa que é diabética, obesidade, inclusive, por exemplo, uso de álcool e tabagismo, tudo isso é fator de risco para a pessoa ter uma arritmia desse tipo, tá? Sim. Além da idade também. Que com o passar do tempo o coração não fica com a mesma morfologia, né? Ao longo dos anos, depois de tanto trabalhar, digamos Uhum. assim, suportando a carga de pressão, muda um pouco a conformação do coração e pode predispor de acontecer uma arritmia dessa, sabe? Então é difícil falar da parte passada. Sim. Agora, né, explicando aí como é que funciona essa questão da arritmia. Só relembrando, você estudou isso recentemente, Uhum. né, mas muitas pessoas também já viram isso na escola. O coração é um músculo, é um órgão formado por uma musculatura um pouco mais específica do que as outras, chamada de miocárdio. Ele, além dessa parte muscular, tem alguns outros tecidos específicos também. Tem a parte das válvulas e a parte que é responsável pela condução do estímulo elétrico, que é a parte que faz o coração contrair, né? E para isso precisa de uma sincronia, né? Ele é dividido em quatro câmeras, dois átrios na parte superior e dois ventrículos, sendo que os ventrículos são os responsáveis por levar o sangue para o resto do organismo. É como se fosse a bomba, né, digamos assim, dentro do nosso organismo, fazer o sangue circular. São maiores, mais robustos, São mais né? Uhum. robustos, a múscula é um pouco mais espessa, a Uhum. musculatura. Enfim, é o que acontece no seu problema. Nessa parte do tecido elétrico,
ele é meio que programado para disparar em uma determinada frequência. E é uma frequência, inclusive, que é adaptativa. Por exemplo, se você precisar fazer uma corrida, se você estiver numa situação que precisa fugir ou tiver sobre alguma emoção mais forte, ele precisa disparar. E vai ter outras, por exemplo, quando você estiver durante o sono, que vai reduzir a frequência, justamente que o corpo vai estar em um estado de relaxamento maior. Então, esse é o jeito certo de funcionar. Normalmente vai funcionar de 60 batimentos a 100 por minuto. Isso tudo controlado pelo próprio coração. Isso, Né? Sem conexão. Exatamente. Tem uma parte específica do coração que é feita para gerar o estímulo elétrico nessa determinada frequência. Sim. Ela é adaptativa porque ela também é inervada. Você ia falar da parte do sistema nervoso central, Isso. né? Porque é assim que ele vai ver, por exemplo, se você está numa situação de perigo, né, num estresse, os órgãos se comunicam. Sim. Então, tem essa comunicação, cérebro, coração, e o coração, essa parte elétrica para o restante da musculatura. Certo. No caso, por exemplo, da sua arritmia, é um problema justamente na parte elétrica do coração, nessa parte que eu estou comentando. É como se acontecesse um loop, como se o circuito elétrico fizesse alguns ciclos, né? Tem um determinado momento. Acontece sim. Existe um pouco de coincidência também do momento. Acaba do potencial de ação, que a gente chama, né? Essa eletricidade é formada com um movimento de íons, de dentro para fora da célula. Pode acontecer de, no momento, coincidir da passagem elétrica justamente no momento que a célula não estava preparada de modo adequado. E isso gera um loop nesse circuito elétrico e faz o átrio do seu coração, que são a parte superior, que eu expliquei lá no início, bater de modo desregulado. Vai disparar os batimentos. E aí vai atrapalhar um pouco a saída do sangue do átrio para o ventrículo, e aí pode ter sintomas que você falou. E aí quem deveria controlar isso? O nó sinoatrial ou o átrio ventricular? O nó sinoatrial, ele dispara. O átrio ventricular, ele impede. O átrio ventricular é como se fosse um pedágio ali no meio do caminho, um quebra-mola, vamos dizer assim, para o estímulo manter a sincronia, que o átrio tem que bater primeiro, o ventrículo depois. Tem esse atraso ali no meio. Mas pode acontecer esse tipo de problema. O átrio não vai mandar o sangue de forma adequada para o ventrículo. Tem gente que não sente nada, por incrível que pareça. Tem gente que tem isso e não vai perceber nada. Normalmente pessoas mais idosas, com outros problemas de saúde. Mas vai ter outros que pode ter fraqueza, pode ter essa questão. Você chegou a desmaiar ou não? Quase, tá? Quase. Eu não cheguei, mas... Você chegou a quase. Mais 2 minutos, eu acho. Pode acontecer também, Sim. escurecimento da visão, às vezes a pessoa sente aquilo que a gente chama de palpitação, a situação do coração disparado. Tem gente até que dor no peito pode sentir também. Então é bem variado o quadro clínico. Justamente pelo ventrículo não conseguir bombear o sangue de modo adequado. Nesses casos, já quer falar do tratamento? Então, aí eu ia te perguntar isso, porque, então, ao longo da minha vida, o meu histórico, né, clínico, mostrava que o coração mesmo, ele conseguia ali depois tomar o seu próprio sistema de impulsos, né, tomava o controle de volta, regulava. Neste dia, então, e depois teve outro de novo, antes da ablação teve outro. Eu acho que ia estar tendo até hoje se eu não tivesse feito o procedimento. Mas, então nesse dia sustentou, ou seja, o próprio sistema elétrico do coração não conseguiu retomar, né? O que poderia acontecer com o paciente, o que pode acontecer com o paciente se sustentar por muito tempo, porque só reverteu com beta-bloqueador, né? Se eu não tivesse recebido o socorro adequado, em tempo adequado, quais poderiam ser as consequências? A principal questão é esse risco de ter um desmaio, de ter alguma coisa do tipo. Por exemplo, um desmaio, às vezes você cai, machuca, às vezes você está dirigindo no trânsito, seria mais um risco inerente a isso, sabe? Okay. Um risco mais imediato, por exemplo, à vida, até que já não entraria muito no caso, né? A não ser que a pessoa tenha outros problemas do coração. Vamos supor que ela tenha alguma artéria ali que já está um pouquinho entupida. Se o coração estiver fazendo mais esforço, pode desencadear, né, um problema um pouco mais sério. Mas no caso, por exemplo, no seu caso, seria mais a questão dos sintomas e esse risco de ter uma fraqueza e poder levar um prejuízo maior. Ok, entendi. E o desmaio, então, é justamente pela perfusão prejudicada. Exatamente. O sangue fica mais parado, digamos assim, na parte dos átrios. Inclusive, a gente pode abordar isso numa das partes do tratamento medicamentoso, né? Às vezes precisa usar anticoagulante. Então vamos falar sobre isso, o tratamento. Falar. O tratamento. Normalmente, o tratamento de início, né, quando a pessoa está sintomática, é fazer uma cardioversão
Deve ter sido o que foi feito em você lá no pronto-socorro. Sim. Chegaram a fazer um choque, Não, mas com foi, remédio. foi com o beta-bloqueador e outro lá que eu não me Deve lembro. ser a É, miodarona, que é um remédio. acho que é. Possivelmente. Sossega-leão? Não, esse não. Esse é um antiarrítmico. Ok. É que a cardioversão também pode ser Sim. feita com remédio. Tem dois tipos, dois Sim. modos de fazer. Normalmente o pessoal usa mais a elétrica, às vezes Uhum. usa um conjunto das duas. Pode ser que quando vai fazer a elétrica, a gente inicia dando medicamento para aumentar a chance da hora que a gente der o choque nessa cardioversão elétrica, como se fosse uma espécie de um choque que a gente dá no tórax do paciente. Sim. Claro, tem um jeito certo de fazer, tem uma programação lá da amperagem que vai usar, Sim. etc e tal, mas como eles dão uma medicação antes para aumentar a chance de reverter o quadro, Uhum. pode ser que a pessoa já reverta no remédio. Ok. E aí não precisa dar esse choque nem nada. Sim. Que é um choque também, a pessoa vai estar sedada, né? Não vai Uhum. sentir Então não nada foi o meu caso. disso. Chegou, Não foi reverteu o lá seu com. caso. Acabou revertendo com medicação, que é Sim. muito comum também Uhum. e é esperado, né? Pela sua idade, Sim. né? Seu coração, eu não cheguei a ver exames, mas acredito que não tem nenhum problema, por exemplo, morfológico nele. Não tinha, fiz todos. Não tinha. Isso. Exames bioquímicos também sem alteração Exatamente. nenhuma. É um caso assim que a tendência é de reverter mais fácil. Sim. Agora, a pessoa, por exemplo, que já infartou antes, que tem uma insuficiência cardíaca, que o coração já tem outro formato, o tecido já mudou um pouco, naquele tecido que eu falei que era mais muscular, às vezes já tem um pouco de cicatriz ali, nessa pessoa às vezes é mais difícil, é um pouco mais desafiador. Então, vamos lá, cardioverteu. A gente vai olhar, a pessoa vai estar monitorizada, que a gente chama, tem um monitor que vai mostrar o ritmo da pessoa. Normalmente, imediatamente, já volta para o ritmo normal, só que a gente tem algumas preocupações, né? Inclusive, acredito que você chegou a tomar um remédio anticoagulante, Tomei precisou... depois da ablação, Isso, pois por é. 60 dias. Alguns casos a gente precisa justamente porque essa arritmia, como o sangue fica um pouco mais parado, entre aspas, no átrio, né? E pode formar ali um trombo, né? Que é quando o sangue fica um pouco mais parado e coagula. Trombo é tipo sangue coagulado. Uhum. E esse coágulo, né, eventualmente pode chegar no ventrículo. O ventrículo que é mais vigoroso e joga o sangue para o resto do corpo, pode jogar inclusive para o cérebro, Sim. que é o maior risco, e nesse caso a pessoa teria um AVC. As doenças andam muito juntas, né? Mesmo o AVC sendo da área da neurologia, é uma doença cerebrovascular, que a gente chama. Então tem tudo a ver com a parte do coração também. No pulmão também pode dar um tromboembolismo ou não? No pulmão é um pouco mais difícil, porque normalmente, né, esse trombo vai sair do ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo vai para a aorta, exatamente. Não é muito comum ir para a parte do pulmão, não. Certo. Tá? Mas, além disso, existem outros remédios também que a gente pode dar. Você citou aí o beta-bloqueador. Para quê? Para o coração ficar num ritmo um pouco mais controlado. Ritmo não, frequência mais controlado, porque é diferente. O que o Ben teve foi uma arritmia. Né? Às vezes é difícil explicar, mas é como se a gente pensasse numa música. A frequência do coração, vamos supor, está 60 durante ali uns 5 minutos, está mantendo a mesma frequência. Ah, você correu, subiu para 100, mas não tem nenhum problema, só aumentou a frequência. O ritmo é o mesmo. Sim. Agora, quando, por exemplo, pensando na música, começa a desorganizar, né, os instrumentos já não estão mais combinando um com o outro, aí é o que a gente chama de uma arritmia. Uma hora bate num determinado segundo, dá uma pausazinha, bate de novo, aí bate várias seguidas, fica uma coisa totalmente descoordenada. Então, a frequência seria o intervalo de tempo entre um batimento e outro, constante. Constante, okay. Exatamente. E o ritmo é esse descompasso. Esse descompasso. Ok, ou compasso. Por exemplo, vai ter problemas, a pessoa vai estar lá com a frequência de 200, às vezes por alguma arritmia. A gente chama de arritmia, mas aumenta a frequência. Sim. Mas não vai estar descompassado, igual você está falando. E onde entra a ablação aí nesse caso? A ablação. No seu caso, por exemplo, estava muito sintomático. Né? A gente não vai indicar para todo mundo. Né? É importante ressaltar que todos esses tratamentos, cardioversão, tratamento medicamentoso, a própria ablação, tudo isso é individualizado. Né? Não são todos os pacientes que vão responder de maneira igual. Os remédios às vezes mudam de pessoa para pessoa.
E a gente seleciona o paciente, né? O bem é um paciente jovem, estava sintomático, estava prejudicando a qualidade de vida dele. Foram episódios recorrentes, Sim. né? Nem sempre a gente já indica logo na primeira, porque às vezes não volta, Sim. sabe? Tem alguns casos, inclusive só puxando um pouquinho, Uhum. um dos fatores de risco pode ser, por exemplo, o uso do álcool. Às vezes a pessoa é jovem, tem ali uma intoxicação alcoólica, que a gente chama, e nisso desencadeia uma arritmia dessa. Nem sempre a gente vai precisar, às vezes, fazer a cardioversão depois. Às vezes a pessoa vai voltar sozinho, nem sempre ela vai precisar de anticoagulante, às vezes, porque a gente já vai ter tirado o fator que causou aquilo. Sim. Ela parou de beber, o corpo vai recuperar, a tendência é que não volte. A gente faz uma investigação inicial. Passar raiva na Honda é um fator de risco? Eu não, eu não falei Não tá na disso. literatura, né? Não. Tá. Estresse pode desencadear uma Olha, arritmia ué, dessa. Se porque- for um estresse intenso, né? No seu Sim. caso, falou que não foi. Mas sim, Aham. né? Às vezes seu O corpo lá acúmulo, por né? dentro, o acúmulo, o estresse, tá cansado. Sim. Às vezes tá um pouco desidratado, Sim. ficou em pé muito Porque tempo. você tá falando, então, eu não bebo, exames bioquímicos todos normais, só me sobra o quê? O estresse da Honda, Ai, né? oxe. Agora tô bem tranquilo, né? Agora você já tá Ó, acostumado, agora muito eu tempo tô. de estrada, né? E aí, o que que é essa A ablação? ablação, né? Aí já é um procedimento mais avançado, bem Sim. tecnológico, entra naquele hall de procedimentos que já não é uma coisa muito interior, né? Uhum. As máquinas são um pouco mais complexas. Sim. É o seguinte, é para tentar evitar que essa arritmia volte, né, a atrapalhar a vida da pessoa posteriormente. O que que acontece? Quando tem essa arritmia e tem essa ativação desse sistema elétrico que fica disparado, dando esse loop, Sim. normalmente tem um foco, sem ser o foco habitual que eu tinha comentado no início, aqui em que vai de 60 a 100, um outro lugar do coração começa a disparar mais rápido e inibe esse que é um pouco mais lento. Uhum. Normalmente é perto onde as veias pulmonares passam, Ok. ali perto do ato esquerdo. Uhum. Então, o que que é feito? Né? É um procedimento menos invasivo, pelo menos. O médico é um outro especialista até, é uma subespecialidade da cardiologia, é o arritmologista. Isso. Né? Normalmente ele faz uma punção, né? Com uma agulha mesmo, não precisa fazer corte, em alguma artéria do paciente, normalmente femoral, direita, O meu foi pela veia femoral. da veia femoral. Direita. Isso. Ele passa o catéter, né? E no catéter ele vai ter um dispositivo, né? Isso tudo ele consegue ver, tem vários computadores com monitores lá na sala, não sei se você chegou a perceber. Percebi até Tinha. ser sedado. De repente, quando Exatamente. Como é que é o nome daquele profissional que é o Anestesista? anestesista. Chega, tudo bem, tudo bem. Comecei a sentir um negócio entrando lá na veia e tal. Aí eu, pronto, eu já não lembro de mais nada. Exatamente. Chegando lá nesse foco, que normalmente é perto das veias pulmonares, ele vai fazer uma espécie de uma cauterização no entorno da onde sai esse foco, né, que está gerando essa descarga elétrica descontrolada. Sim, Fazendo a cauterização no entorno desse local, que é o mais comum, sim. vai meio que isolar esse local do restante do coração e não vai mais atrapalhar. Inclusive, ele pode ficar disparando lá às vezes, Uhum. né? Não sei, pode estar até agora, mas Sim. seu coração não está ligando, porque está isolado. Está Tá meio isolado. que fazendo sozinho lá e Ótimo. não vai trazer problemas. Não é 100%, Uhum. pode ser que tem pessoas que pode ter algum outro foco, Sim. aí tem alguns estudos que dá para fazer, chama estudo eletrofisiológico, mas aí Uhum. já é outra história. Outra coisa, também. né? Muito obrigado, doutor Paulo. Mas, cara- Entenderam então, né, gente? Tô vivo aí pra passar mais raiva na Honda. Brincadeira, não passo mais não. Eu tava até conversando com o doutor Paulo aqui Não antes, que vai agora. voltar a ter, não. Não, agora eu só falo assim, quando fala direito de imagem, eu falo, tá bom. Doutor Paulo, tem uma porção de perguntas aqui, mas eu quero emendando um assunto no outro pra gente conseguir abordar Claro. tudo e vou ler as perguntas, tá, gente? Você tá mandando aí? Pode mandar. Doutor Paulo é esse cardiologista aqui e professor, para uma pessoa ser preceptor, ele tem que ter o que ensinar, o que passar, né? Lidar com alunos, por isso essa didática aqui maravilhosa. Então vocês podem mandar a pergunta de vocês, os meninos da produção estão selecionando as perguntas e a gente vai fazer para o Dr. Paulo, tá? Lembrando aquilo, a pergunta vai subindo no chat, tá? Se você mandar o superchat, ela fica destacada, a gente consegue localizá-la melhor. Doutor, o que uma pessoa, por que uma pessoa procura geralmente um cardiologista?
isso é uma questão complicada, Uhum. né? Nem sempre a gente vai aparecer na vida da pessoa nos melhores momentos dela, né? Dois perfis de paciente. Tem aquelas pessoas que são um pouco mais preocupadas, que vão para fazer um check-up antes, para tentar, né, ver se tem algum problema de saúde que pode chegar a acontecer depois, se o risco é aumentado, enfim. E, na verdade, a maioria chega depois que o caldo já entornou, digamos assim, né? Depois Sim. já teve algum infarto, né, alguma coisa do tipo. Normalmente são esses que preocupam, mais procuram, sabe? Sim. Ok. E o paciente hipertenso no Brasil? É? Hipertensão é uma doença crônica presente em uma grande parcela da nossa população, né? População brasileira. A prevalência é maior em homens, né? Exatamente, Assim. é muito prevalente. Uhum. Até andei dando uma lida, chega Sim. algumas fontes, chega a 70% dos idosos vão ser Sim. hipertensos. Vão ser hipertensos. Exatamente. Por que você atribui um número tão alto quanto esse? Se atribui que é hábitos de vida, questão congênita, etnia, o que é? Sim. É uma questão, é até difícil apontar um Uhum. problema, que é multifatorial, né? São Sim. vários problemas. O próprio passar do tempo, a idade, os vasos vão ficando um pouco mais enrijecidos, já pode causando aí um aumento gradual da pressão. Outro fator que é muito importante, né, que é uma queixa de muito paciente, acho que até você Uhum. comentou, né, ah, Sim. eu não bebo, eu não fiz nada e Uhum. aconteceu esse problema comigo. Sim. Muita gente também, às vezes não leva a vida saudável, faz tudo certinho, Uhum. né, às vezes fica um pouco frustrado no consultório porque teve, né, algum desfecho não muito agradável do ponto de vista do coração, mas a própria idade, a genética também é um fator muito Uhum. importante, a gente não Sim. pode esquecer. Ah, mas e aí, dá pra gente fazer alguma coisa pra mudar, né? Parece, do jeito que eu tô falando, parece que a pessoa não tem muita perspectiva e não pode escolher. Tem, né? De novo, tabagismo, acho que é o pior, Uhum. se for para pontuar um fator de risco, assim, dentre todos. Sim. O álcool, a questão de alimentar mal, sedentarismo, o tabagismo seria o pior. Uhum. Porque não só ele piora vários problemas cardíacos, como também no pulmão, nos rins, várias Sim. partes do organismo. Então, assim, ter uma vida saudável, praticar atividade física é muito importante. A gente recomenda aí para prevenir problemas cardíacos. Isso tudo também se aplica à pressão arterial, tá, gente? É porque anda tudo muito junto. Sim. Infarto, pressão arterial, AVC, tudo isso anda muito junto. Sim. Pelo menos 40 minutos de exercício físico, umas 4 vezes por semana, né? Uhum. No geral, a gente recomenda isso. Sim. Claro, às vezes a pessoa quer emagrecer, a gente pega um pouquinho mais pesado. Às vezes é idoso, a gente varia um pouquinho a frequência. Mas a atividade física é muito importante. Cuidar da parte de saúde mental também é muito importante, porque se ela não tiver saudável, né, se não tiver adequado, você não vai conseguir fazer as outras coisas, né? Você não Uhum. vai fazer atividade física, não vai preocupar com a alimentação, que é outra questão importante, né? Falando de pressão alta, a gente pensa muito no sódio, que é o Sim. sal, né, de cozinha, que a gente está acostumado, mas lembrando que não é só o tempero sal, né? O Sim. sódio está presente em uma diversa gama de produtos que está aí na nossa prateleira, a gente tem que ficar atento aí aos rótulos. Ultraprocessados, né? Principalmente. Exatamente, Uhum. processados, Enlatados. temperos que às vezes a pessoa compra pronto, Uhum. porque acha que não é sal, mas ali tá cheio de sódio. Refrigerante, não para, é contraintuitivo, mas tem muito Sim. sódio. Então, para a pressão, evitar esse tipo de alimento. Para a saúde cardiovascular no geral, né, você quer prevenir também um infarto, um AVC, aí você tem que tomar um pouco mais de cuidado também com gorduras, né? Gordura trans, gorduras saturadas, tem que fugir disso. Sim. Tentar comer uma variedade maior de verduras, evitar, igual você falou, embutidos, enlatados, processados, comida muito industrializada. Assim, boa parte do que eu estou falando é muito do senso comum. Só Uhum. que às vezes a gente precisa de ter alguém falando para a gente levar um Sim. pouco mais a sério essa questão, né? Como os problemas que podem vir decorrentes disso muitas vezes vão aparecer mais tarde na vida, a Sim. gente costuma, às vezes, deixar para depois, não vou mexer com isso agora. E isso é um grande problema dessas questões cardiológicas, inclusive da pressão arterial. Sim. É uma das principais questões que envolvem ela, porque na maioria das vezes ela é assintomática, né? Então é uma doença crônica, ela é uma doença, mas ela também é fator de risco para Para outras outras doenças mais doenças. graves, Sim. e a pessoa não sente nada. Muita gente nem sabe que tem pressão Uhum. alta, porque às vezes não tem o hábito de aferir, né, a Sim. pressão.
Ou às vezes, quando sente, é porque já está muito alto, Sim. aí vai descobrir lá no pronto-socorro, né? Já que eu puxei a parte dos sintomas, Uhum. né, às vezes pode ter dor de cabeça, sensação de zumbido no ouvido, a fraqueza pode aparecer, igual você teve lá em outra ocasião, mas Sim. pode acontecer também. Essa questão da fraqueza, sensação de desmaio é muito ligada a essa questão cardiovascular, né? Uhum. O coração fala e não está mandando sangue bem, a pressão está muito alta, o cérebro vai acabar respondendo dessa forma. Né? São alguns dos sintomas aí que a gente pode ter quando a pressão está mais alta. E doutor, o diagnóstico, embora seja uma doença que está aí todo dia, né? Todo mundo conhece alguém que tem hipertensão arterial sistêmica, mas o diagnóstico de hipertensão é dificílimo de fazer, né? Sim. Não é tão simples de fazer, inclusive às vezes a pessoa chega no consultório, quem são mais preocupados, né, que a gente incentiva mesmo que seja para Sim. prevenir, mas às vezes sai até um pouco, acha que já tá com a pressão alta, né, já chega, não, tô com pressão alta, sai um pouco desanimado porque não passou nenhum remédio, mas é porque não é tão simples assim. Né? Às vezes a pessoa faz uma medida só em casa, às vezes ela fumou um cigarro 30 minutos antes, tomou um café ou fez uma caminhada, ou tá o estresse, né? Sim. Você, se olhar a pressão depois do episódio da Honda, Vai ela tá vai lá. estar alta, mas não quer dizer que você é hipertenso. Sim. Então, assim, ou a gente faz, né? Ela vai estar acima de 140 por 90, 14 por 9, né? Uhum. No linguajar um pouco mais comum. Estando acima disso, em 2 consultas médicas, sendo medido do jeito ideal, né? A pessoa ficou sentada, né? Pelo menos 5 minutos ali para recuperar, se ela veio andando, não consumiu café, não fumou nenhum cigarro, tá tranquila, não tá ansiosa, não está com vontade no banheiro, também é Sim. importante. Medindo, assim, nessa situação ideal, deu maior 14 por 9? Calma. A gente marca um retorno, dá as orientações, né? Normalmente a gente pede alguns exames de sangue, porque a pessoa já vai acompanhar mesmo. Sim. No retorno, manteve acima, aí a gente começa a considerar a questão da pressão alta. Recomendo o monitoramento ambulatorial ou residencial? Pode acontecer também. Tem muitos casos que a gente tem dúvida, né? Se a pessoa. Tem gente que às vezes a pressão só sobe No no consultório. médio, né? A hipertensão de jaleco branco, que a gente chama. O que pareça, isso acontece com frequência. E às vezes você tá sem jaleco, né? Não precisa você tá com jaleco, a pessoa fica ansiosa. Aí a gente tem um exame que chama Mapa 24 horas, no qual a pessoa busca um laboratório e onde é colocado um aparelho de pressão que vai monitorar os níveis pressosos 24 horas. Em casa mesmo, a pessoa não precisa ficar na clínica. E ali, ele vai gerar um relatório para o médico com todos os valores, horário por horário. Normalmente a pessoa escreve até o que ela estava fazendo na hora, porque é aquela questão, a pessoa, né, o dia a dia dela não vai ser só medidas ideais, né? Mas com o relatório, com o conjunto das pressões, aquilo ali é gerado um laudo, vai ver as médias na hora do sono, quando está acordado, e a gente consegue, outra forma de definir o diagnóstico. Tem a das 2 consultas, mas a gente dispõe muito desse mapa também. Certo. Ou até mesmo as medidas, a pessoa pode optar também por ela mesma olhar, mas você tem que confiar muito em quem você vai fazer isso, né? De que a pessoa vai saber olhar direitinho, anotar do jeito certo. Então é mais comum pedir o mapa. Certo. Acho um pouco mais fácil de dar certo. Então eu vejo muito isso com uma certa preocupação, e aí eu quero tocar um ponto que você tocou aí, que é. Antes, me explique, por favor, explique para os nossos telespectadores, doutor, a diferença. Você já falou aí, mas especificamente. A diferença, então, de hipertensão arterial sistêmica de uma crise hipertensiva. E em seguida, aí eu vou te perguntar, porque eu conheço um paciente de muito próximo, uma pessoa muito próxima a mim, familiar inclusive, que eu suspeito que, na verdade, ele não seja hipertenso. Eu suspeito. Eu suspeito que seja, de fato, a síndrome do jaleco branco. É mesmo? Por quê? Porque toda vez que ele vai ao centro de saúde, a hipertensão está lá em cima, o nível pressórico, né, tá lá em cima, mas se não vai, a vida está tranquila, não tomava medicação antihipertensiva até pouco tempo e levava uma vida bacana. Mas fala uma situação de estresse lá em cima. Mas, ok, isso é uma conversa para depois. Qual é a diferença, então, de uma crise hipertensiva? Cheguei no consultório, nossa, medi a pressão lá no acolhimento, estava 14 por 9. Sou hipertenso? Tem que ter aquela calma que eu falei inicialmente. Sim. Só puxando aqui, gostando de ver se já está intervindo as pessoas próximas, né? Na saúde. O santo de casa não faz milagre, doutor. Mas dá uma ajuda, né? Dá uma ajuda. Milagre não faz mesmo. Dá uma ajuda pra gente chamar outro santo, né? Exatamente.
Mas, assim, voltando a essa questão da crise, Sim. o que acontece? É muito comum, não sei se você já percebeu nos seus estágios, às vezes chega a pessoa com dor de cabeça, dor na nuca, e às vezes a pessoa já chega, você vê que ela tá ansiosa, tá desesperada, com razão, porque, né, às vezes não teve uma explicação certinha de que muitas vezes é assintomática, Sim. acha que às vezes a pressão tá muito alta, e chega lá, tá mesmo. Por Uhum. quê? Porque o próprio fato de você ter uma dor vai fazer a pressão subir também. Então, uma coisa retroalimenta a outra. Sim. Às vezes é difícil separar o que que é, essa dor é por conta da pressão ou a pressão tá alta por causa da dor. É muito comum de acontecer também. Na maioria, essa segunda coisa Uhum. que eu falei. Normalmente, a dor, você tá com dor, você fica estressado, você não tá se sentindo bem, você fica inquieto, isso aí, sua pressão vai subir. Sim. Então é muito comum no pronto-socorro chegar. E às vezes as pessoas se assustam muito com valores. Também, tá 16, tá 17. Não é bem assim. A gente tem que ver muito nessa parte de sintoma. Beleza, uma dor de cabeça, uma coisa mais leve. Ok, a gente vai tratar com analgésico. Se precisar, se estiver muito alto, a gente pode até dar um antihipertensivo, mas a recomendação é que a gente trate a causa. Primeiro, tá ansioso? Remédio para ansiedade, vai melhorar. Uhum. Tá com dor? Analgésico. Vai melhorar a dor, vai melhorar a pressão. Agora, por exemplo, se a pessoa sente, começa a ficar com a visão embaçada, se a pessoa perde a mobilidade de alguma parte do corpo, pode ser um sinal de uma emergência hipertensiva. Se for uma dor muito forte, normalmente a gente caracteriza, por exemplo, uma dor de cabeça assim, a mais forte que a pessoa já teve na vida, por exemplo. Quando é um sinal mais importante, uma coisa mais grave, né, que a própria pessoa vê que Tem alguma coisa não, errada exatamente, acontecendo, não é né? algo muito comum, né? Uhum. Essas emergências hipertensivas não é nem tão comum assim no pronto-socorro que são realmente quando a pessoa já tem um longo histórico de pressão alta, descontrolada, é um pouco complicado de chegar. É, e é importante também, dentro desse contexto, tem uma diferença também. Não sei se você já viu de urgência e de De emergência emergência. hipertensiva, né? Uhum. A emergência é quando já tem uma lesão de órgão-alvo, que a gente chama, por Uhum. exemplo, uma lesão na parte cerebral, a pessoa está com Sim. algum desses sintomas que eu falei. Se você suspeita disso, aí você já tem que ser muito mais rigoroso, vai monitorizar, os remédios de pressão já não pode ser mais comprimida, na veia. Isso na Uhum. suspeita de uma urgência. Sim. Tem emergência, que também tem a lesão no órgão-alvo, mas uma coisa mais leve. Ok. Uma coisa um pouco mais leve, não precisa ser tão imediato o Uhum. atendimento. A urgência pode ser imediato. É o A contrário. emergência é mais A rápida. emergência A pode ser emergência é imediata, a mais rápida. urgência A urgência um pouquinho um menos, pouquinho assim. menos. Uhum. Exatamente. O ideal é que todo mundo fosse atendido o Sim, mais rápido sim, possível, né? sim. Mas tem essa diferenciação e a gente vê justamente pela lesão nos órgãos, porque, assim, o que é pressão arterial? A gente falou tanto dela, não E o explicou que é, muito. né? Uhum. É basicamente a pressão, né? Esse fluido que circula no nosso corpo, a gente chama de sangue, Uhum. né? Igual a gente vê, por exemplo, uma casa, tem um encanamento, na hora que você pega uma mangueira para aguar seu jardim, tem uma determinada pressão de fluxo ali. Se você colocar o dedo na ponta, ela vai sair um pouco mais forte, né? Você Sim. está aumentando a pressão porque você diminuiu ali a área. Uhum. Então, é a pressão com que isso circula dentro das nossas artérias, das nossas veias, no organismo. Sim. E isso, né, como nossas artérias estão no organismo todo, se está muito forte em todas as regiões, isso vai lesionar várias partes. No futuro, você pode ter um problema nos rins, vai machucando as artérias Sim. também. E nisso, quando a pessoa ainda tem o colesterol alto, vira uma coisa ainda pior, porque naquele machucadinho vai entrar um pouquinho, vou chamar de gordura, mas é o Sim. LDL, Uhum. colesterol, que é o ruim, né? Digamos Sim. assim. Vai entrar, vai inflamar, e Forma aquilo lá na trombo. frente É? pode formar um trombo, Uhum. virar um AVC, um infarto. Sim. Então tem que ter muita atenção, e é isso sim, definindo a questão da pressão, né? Uhum. Agora, voltando lá no pronto-socorro, né? Sim. Eu já falei, quando a pessoa está com algum sintoma, a gente trata. Se a pessoa não estiver sentindo nada em casa, aí a gente tem que tomar cuidado mais quando a pressão estiver acima de 180, sistólica, 120, a diastólica. A diastólica é até mais perigosa quando está nessa altura Uhum. toda, 120 é muito comum da gente ver. Sim. É recomendado buscar ajuda nesses casos, sabe? Só explicar pro pessoal o Pode que é a falar. sistólica e a diastólica, né? Claro, claro. Fique à vontade. A sistólica é aquele primeiro valor que a gente tem quando a gente mede. Por exemplo, 12 por 8, né? Que a gente escreve 120 lá, que é o Uhum. jeito mais correto, mais formal da gente falar. Essa é a pressão sistólica. A diastólica é o segundo valor ali. Você vai escutando, no último som,
vai dar a pressão diastólica. Então, numa pressão de 120 por 80 ou 12 por 8, 120 é a sistólica, Exatamente. 80 diastólica. diastólica. Uhum. Ou 8. Ou 8, podemos como o falar pessoal assim fala. também. Exatamente. E aí, qual é o tratamento adequado para um paciente hipertenso? É. Porque a pessoa, eu tô te falando, Não, doutor, eu ia porque falar isso naquela hora. É, Eu né? esqueci. Pois é, Exatamente. o pessoal fala, ok, recebeu o diagnóstico correto de um médico bom como o Dr. Paulo Medina. Não, você tem de fato hipertensão arterial sistêmica. Só que a pessoa vai lá e ela acha que ela vai tomar losartano, É. hidroclorotiazida e tá tudo bem para comer o churrasco o dia inteiro, né? Não fazer exercício físico. Exatamente. Ah. Mais um motivo que às vezes as pessoas saem um pouquinho frustradas do consultório, né, cara? Não é todo o caso, Sim. mas muitos casos a gente dá tipo uma espécie de uma chance, digamos assim, né? É uns primeiros 6 meses ali da pessoa tentar mudar a vida dela, né? Tentar frear todos esses agentes agressores que estão ali no organismo. Então, a gente dá esses 6 meses para fazer uma atividade física adequada, para ter uma alimentação melhor, né? Evitar gordura, evitar a questão do sódio, tentar perder um pouco de peso. Beleza, marcamos o nosso retorno. Conseguiu? Às vezes a pessoa não vai precisar nem de remédio, né? A pressão às vezes já melhorou com as medidas, a gente chama de mudanças de hábito de vida, né? Tratar a ansiedade também ajuda, é outra coisa que confunde muito na hora do diagnóstico. Tratou tudo isso, melhorou a pressão, às vezes nem vai precisar de remédio. Mas tem muita gente que chega no consultório de fato já querendo um pouco de remédio. Assim, é importante, né? Nos casos que precisa de medicação, tem paciente que precisa até de 2, 3 tipos, até mais às vezes, de remédio. É importante tomar certinho, né? Fazer as mudanças de hábito de vida. Nunca vai ser uma coisa que não seja relevante. Sim. Sempre é importante. Mas dá aquela impressão de caminho um pouco mais fácil, né? O remédio. É mais fácil você tomar um remédio de manhã e outra à noite do que ir correr na esteira, digamos assim, né? Exatamente. Mas a gente tem que saber que o caminho mais correto é esse que você falou mesmo. Uma curiosidade, viu, gente? Veja só, não matem as cobras. Por que eu tô falando isso? Porque o Captopril, que é um medicamento, né, para tratamento muito usado para hipertensão arterial, sabia que o Captopril vem do veneno não é veneno, é peçonha, senão o biólogo Henrique vai falar, bem, não é veneno, é peçonha, quem tem veneno é aranha. Vem da peçonha da jararaca. Então não matem as cobras. Exatamente. Não só por isso, né? Não é só porque ela tem um interesse médico, não é porque o bicho tá fazendo nada com a gente. É um dos fluidos mais valiosos, não sei se você sabe. Como é que é? É veneno de serpente. Um dos fluidos mais valiosos. Exatamente. Doutor, eu vou abrir aqui agora para algumas perguntas, pode? Depois nós vamos voltar a tratar sobre algumas cardiopatias aí. O canal DRX enviou a seguinte pergunta. Boa noite, bem-vindo, doutor Paulo Vitor. Se uma pessoa leva um choque, então um choque elétrico, ele está dizendo, ela pode sofrer uma parada cardíaca ou também pode ocorrer um descompasso? Boa noite. Sim, não é nenhum mito, não. É claro que depende muito da voltagem, né, da amperagem e daquela corrente. Normalmente, né, vai acontecer naquelas queimaduras mais graves um pouco. Eu falo queimadura porque a partir desse ponto a gente já chama de queimadura elétrica. Aquela que acontece num fio de alta tensão, né, raio que às vezes acontece. E depende também de onde ela vai pegar no corpo. Porque a corrente elétrica, quando entra no organismo, ela tem que sair por algum lugar. Não sei se você já viu isso. Ela não fica ali. Não fica. E, vamos supor, ela entra pelo membro superior. Sim. Né, o coração vai estar no caminho. No caminho. Passando a corrente ali, como ele funciona com aquele mecanismo elétrico que eu expliquei lá no início, pode dar uma interferência, às vezes até grave, a ponto de levar a óbito. Descompassar. Exatamente, dar uma arritmia. E depois, normalmente, sai pelo pé, né? E dissipa na terra. Né? Sim, mas pode, né? Pode acontecer. Mas cuidado são casos mais graves. Acreditem naquilo que está escrito atrás do aparelho, tá? Be careful. Tá escrito lá. Exatamente. Olha, tem uma pergunta aqui, doutor, que eu acho que você já respondeu, mas é importante que a pessoa pensa no valor pressórico, né? E ela já quer um diagnóstico. Então, pressão 15 por 11 é normal? Não é normal. Aí até destaco esse 11, né? Um pouco até mais preocupante, que tá uma diastômica um pouco mais alta. Sim. Não é normal, eu não sei qual que é o contexto, né, da pessoa que perguntou, mas precisa de um acompanhamento aí, cardiológico, com algum clínico.
Rafael Medeiros, Rafael, procurar né? acompanhamento, tá? Se for a Acompanhamento. sua, né? Não é... Jesus Cristo tá mandando uma pergunta para Olha nós só. e ele tá perguntando assim, ó: sofro de ansiedade. Eu acredito, a terra do jeito que tá, Jesus Quem Cristo, não, né? né? Pois é, tá triste lá. Mas Tá. eu acho que a ansiedade eu não sofreria, não. Mas sofro de ansiedade, isso atinge o coração? Você também respondeu, né? Acabei comentando um pouco disso, né? Uhum. O Jesus que perguntou, Sim. mas assim, ela pode gerar, por exemplo, um aumento na pressão, às vezes pode desencadear alguma arritmia, mas no caso, nem sempre a gente vai tratar a parte do coração. Igual eu falei, a gente vai tratar a causa. Sim. Então, encaminhar para um bom especialista da área de saúde mental, um psiquiatra aí de confiança para tratar a ansiedade, que vai melhorar o resto. Melhora, né? A Mara tá fazendo uma pergunta legal aqui também, porque o pessoal fala assim: a pressão certa é 12/8, Ah, 120/80, né? Aí ela tá perguntando assim: boa noite, a cada fase de idade da pessoa tem alteração na pressão ou a pressão sempre tem que ser 12/8? não é uma regra exata, assim. É igual eu comentei no início, com a própria idade já vai favorecendo que a pressão vai subindo um pouco com o Uhum. tempo, né? A gente fala que 12/8 é ideal porque ela está justamente ali no meio dos níveis que a gente considera normal. Sim. Por exemplo, né? 110 até 130 e na Uhum. parte ainda diastólica é 80, é 80, né? 80, Aham. 70, Aham. já 100 ali já Tá é um pouco. aumentado, 90 também. Mas existe toda uma faixa. Uhum. Lembrando também por que faixa, porque do 80 para o 70, não é 8 e 7, né? O ponteiro tem, Sim, tem as exatamente, tem decimais, né? 71, 72, 73, Sim. então tem uma faixa de normalidade, isso varia com a idade. Realmente quando a gente é criança, vai ser a pressão menor, jovem, adulto é menor, e com a idade vai aumentando e a gente vai acompanhando. Não Você é me, regra, não. você me fez lembrar que semana que vem, salvo engano, eu vou entrevistar a doutora Marcele, que ela é geriatra. E aí, mas nada impede que eu te faça a pergunta, você já adiante a resposta para nós, Paulo. Existe uma diferença entre a aterosclerose, né, que é a placa de gordura, entre aspas, nas artérias, e arteriosclerose, que é, entre aspas, o enrijecimento Enrijecimento. da artéria. No Sim. idoso, quando você vai aferir a pressão do idoso, Hum, pode ter essa variação, mas não porque ele é hipertenso. Explica pra gente o que é Pode a também. arteriosclerose no Pode idoso. acontecer, né? Às vezes é difícil você saber exatamente que essa é a causa, porque você não sabe, não é todo Uhum. idoso que vai ter isso. Essa arteriosclerose que o Sim. Ben está falando é quando tem um enrijecimento, um endurecimento na parede dos vasos. E aí, quando você vai olhar a pressão, ou você, ou o aparelho eletrônico, vai ter que Uhum. apertar muito mais para Sim. conseguir comprimir o vaso, que precisa tampar o fluxo ali para depois ir voltando. Se ela está endurecida, ele vai comprimir mais, vai dar um valor de pressão maior, às vezes, do que realmente está. Sim. Pode acontecer isso nos idosos. Inclusive, até matando essas duas questões de uma vez, você falou dessa agora da arteriosclerose, até voltando para a parte do 12/8, inclusive em pessoas mais idosas, a gente tende a tolerar um pouco a pressão um pouquinho mais alta. A gente não tem o mesmo objetivo para quem tem, por exemplo, 45 anos e uma pessoa que tem 80. Sim. Às vezes, até se você abaixar demais, por exemplo, 11, 12, a pessoa vai ter tontura, ela não vai se Uhum. sentir bem, vai estar baixo demais para o organismo dela. Às vezes, ela já tem uma arteriosclerose ali, Sim. você está medindo um 13, 14, mas na verdade está lá no 12, só que a gente Sim. não está conseguindo ver. E aí é o problema. Na conduta, o médico às vezes prescreve o É, antihipertensivo, vai gerar uma hipotensão, o exatamente. Por isso paciente. que precisa de acompanhamento a longo prazo, né? Não, Sim. qualquer efeito colateral, qualquer coisa que a pessoa sente, a marca um retorno, vai vendo ao longo dos meses, como é que é? Não é uma visita só, normalmente. Doutor Paulo Medina, gente, estava ansioso antes da gravação. Tá curtindo? Claro, não, tá Eu muito tô bom. achando massa demais. Muito legal, tá sendo muito, muito proveitoso, doutor. O Davi, ou David, ele pergunta: reposição hormonal para os homens pode afetar a saúde do coração? E ele parabeniza pelo trabalho. Obrigado aí pela parabenização, boa noite. Pode afetar sim, né? A gente é muito polêmico essa questão, Uhum. inclusive, né? Teve um debate recente aí do CRM ter Sim. barrado prescrição dessa reposição de hormônio. Normalmente é testosterona, né? Hormônio Uhum. masculino. Uhum. Mas pode interferir sim, aumenta o risco cardiovascular da pessoa. Isso tem que ser prescrito com muito cuidado, né? É mais para a pessoa que realmente está com déficit no hormônio, né? Não é recomendado, às vezes, para a pessoa fazer um uso, às vezes, estético apenas, porque pode gerar outros prejuízos. Além da questão da fertilidade,
aumenta o risco cardiovascular. O que eu quero dizer com aumentar risco cardiovascular? É um termo que a gente usa na medicina. É como se aquele indivíduo ele sempre vai ter uma chance maior de ter complicações do coração ou até de outros órgãos também, porque essa parte do nome vascular engloba muita coisa, né? A parte cerebral, tudo que é irrigado pelo coração, que tem a ver com pressão. Então, assim, ela vai ter mais risco de ter um infarto, de ter qualquer problema desse tipo, do cardiovascular. Você falou de polêmica? Hum. Eu vou trazer uma polêmica. E eu vou criar polêmica, sabe com quem, doutor Paulo? Com os dermatologistas. Não com todos, gente. Mas vamos lá, Lá não com vem. todos, não com todos. Doutor Cuidado, Paulo, bem. o pessoal tá agora na dermatologia, gente, não é com todos não, tá? Porque o profissional sério, obviamente, ele se baseia nas evidências, né? Medicina baseada em evidência e tal. Existe uma tendência agora na dermatologia de, principalmente para as pacientes do sexo feminino, o médico prescrever reposição de ferro. Só que os estudos sobre isso, eles não comprovam benefícios e são estudos assim muito controversos. Às vezes tem pouco paciente na amostra, né? Uma Exatamente. E aí vira um boom, né? Porque tudo que é estético, geralmente uma pessoa passa para outra, olha, reposição de ferro. E aí a mulherada ou os homens também querem cuidar ali da saúde do cabelo, tá achando que o ferro agora vai fazer muito bem, tá tomando em excesso. E aí eu trago hoje ao podcast na Rota um cardiologista, a pessoa que mais entende coração aqui. O que faz o excesso de ferro no músculo cardíaco, doutor? vai acabar, né, como vai estar uma circulação de ferro maior no organismo. Só voltando um pouco mais no início, né? Medicina Perfeito. não tem muita regra. Uhum. Até não sabia dessa do ferro hoje em dia. Tô até... Tá na moda. Olha só. Mas sim, não tem regra, mas, né, o mais comum na medicina é a gente repor, por exemplo, uma vitamina, a questão do cálcio, às vezes no idoso que tem osteoporose, ou a questão do ferro, a gente costuma repor quando tem uma deficiência. Sim. Normalmente Uhum. tem, né, pode haver exceções, mas o normal é esse. Então, assim, a pessoa é jovem, não tem anemia, tá tudo normal. Começar a tomar esse tipo de substância ou qualquer outra e começa a ficar em excesso, né? Isso serve até para vitamina, né? A gente vê que está Sim. muito na moda, o pessoal tomando polivitamínicos sem nunca nem ter dosado. Tem as hipervitaminoses Sim. também, né? Que também geram problemas de saúde. Com ferro, a mesma coisa, né? Pode acontecer, aumenta a circulação do ferro. O tecido, né, do coração pode aumentar um pouquinho a concentração do ferro e isso vai gerar alterações. E principalmente esse nome, a hemociderina, que pode depositar. Deixa eu ver Existe se- uma comorbidade, me fugiu o nome aqui agora. Existe uma doença por aumento de ferro, inclusive tem tratamento até com sangria, não sei se chegou a estudar isso. Hemociderina é um pigmento anormal microscópio de origem endógena. Eu sei do que você está falando, eu tô tentando lembrar. Tinha até um pai de uma amiga que ele tinha Exatamente, que isso, ele tem que tem que fazer ficar. sangria. Uhum, Me faltou o nome aqui, peço até desculpa, mas tem uma doença específica do aumento de ferro. uhum. Se você conseguir achar, ela Vou- até é a Hemocromatose. hemocromatose, isso Hemocromatose. mesmo. Aí tem um exemplo de uma doença Uhum. literalmente causada por excesso de ferro. Então, assim, tudo que a gente toma para mais também não faz bem, não. Então aí a pessoa toma o ferro, o pessoal vai fazer corte. Eu ia falar assim, a pessoa toma o ferro, a pessoa vai fazer corte disso e vai espalhar isso e não vai ficar legal, né? Toma, não é esse, A né? reposição, A reposição de ferro. A pessoa busca por um objetivo estético, pode acabar tendo um comprometimento cardiológico, né? exatamente, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Gente, vamos lá. Eu tenho outras perguntas aqui, olha, que vocês estão mandando. Muito obrigado pelas perguntas, isso contribui demais. Eu quero falar daqui a pouco sobre o infarto agudo do miocárdio, né? Pedir alguns, É um tema inclusive, importante, né? bastante, né? A Alice, ela pergunta assim, doutor, coração grande requer preocupação? Devo repetir exames depois de um tempo? Provavelmente ela recebeu algum diagnóstico de Sim. cardiomegalia, né? Exatamente. É uma Uhum. pergunta interessante, assim, até o termo que ela usou Sim. é interessante, né? Até na hora que a gente fosse abordar o infarto, muito possivelmente a gente ia entrar nessa parte. Uhum. Porque, assim, das doenças mais comuns do coração, a gente já falou da hipertensão, a gente pincelou um pouco aqui sobre o tipo de arritmia, né? Que tem toda Sim. uma classe desse tipo de doença. Temos também o infarto, que é outra muito comum,
e a insuficiência cardíaca, Sim. que provavelmente pode estar relacionada a essa questão que ela está citando de coração grande. Porque uma das primeiras coisas que a gente vê no paciente, a gente vai fazer o diagnóstico dessa doença, é quando a pessoa faz um raio-x de tórax e vê que a área cardíaca, né, está aumentada no exame. A gente vê que ela está aumentada. Às vezes, para simplificar, esse termo ficou muito popular, desde que eu entrei na faculdade, que usa muito isso, coração grande, as pessoas gravaram muito isso. Mas, assim, é uma coisa para acompanhamento, Sim. né? Deve se preocupar? Assim, não é nada urgente, mas é recomendado que ela busque um atendimento, fazer um exame mais específico, por exemplo, um ecocardiograma, enfim, o médico vai pedir lá na hora, né? Sim. Mas para ver como é que está a função do ventrículo, se precisa tomar alguma medicação. Normalmente, quando a gente faz diagnóstico de coração grande, né, que possivelmente pode estar relacionado a uma disfunção cardíaca, normalmente isso vem depois, às vezes, de um infarto, que é um assunto que muda a morfologia do coração, às vezes ele precisa fazer um esforço diferente, acaba a pessoa ficando com insuficiência cardíaca, por hipertensão ao longo da vida, às vezes a pessoa não sente nada e descobre essa questão do coração grande, então tem que investigar mais. Doença de Chagas também, né? Doença de Chagas também, tem muitas causas, e todas essas podem levar a essa síndrome que a gente chama de insuficiência cardíaca. Uma coisa leva a outra, né? A gente falou da hipertensão, Sim. pode levar a infarto, pode levar a insuficiência cardíaca, que é a cardíaca. causa mais comum, é o infarto. Eu gostaria de saber, aí é o Elielson, eu gostaria de saber se problemas no coração afeta somente idosos ou afeta jovens também. Vou deixar para responder essa depois, porque quando eu te perguntar sobre infarto agudo do miocárdio, provavelmente você vai trazer os dados que jovens estão sendo muito acometidos, né, nisso hoje. Então depois a gente responde ela. Tem um aqui que está dizendo assim, ó, o personal aí eu não consegui ver o restante do nome. Após a pandemia, notei que casos de infarto estão mais recorrentes. O Covid tem relação direta? Há estudos que relacionam? Com infarto, admito que eu não cheguei a ver com infarto em específico, Sim. mas teve muito caso que a gente chama de inflamação no músculo cardíaco, miocardite, pericardite, isso teve muito caso na época da pandemia. Agora diminuiu, não tem pegado muito no hospital, não. Que é o quê? Normalmente é uma inflamação no músculo cardíaco, muitas vezes pela própria resposta do organismo, ou a um vírus, às vezes até alguns tipos de vacina também, que pode formar uma resposta imunológica e fazer uma inflamação. O próprio corpo causar. Sim. Então, essa parte de vírus aí não é só o Covid. Tem muita gente que tem, às vezes, miocardite depois de uma gripe, uma dor de garganta. Pode acontecer. Aí vai dar sintomas, a pessoa busca o hospital e acaba descobrindo. Uma das recomendações que a gente faz à gestante, né, no pré-natal, é que ela vá a um sistema de referência de saúde bucal para fazer o tratamento de saúde bucal. A cárie, vamos lá. Como que uma cárie pode terminar com a endocardite? Doutor, o que é uma endocardite e como que pode haver essa... Essa é uma questão interessante também. Só voltando aqui também no que eu falei da vacina, tomar a vacina, né? Sim. É claro, né? Eu comentei de às vezes ter uma possibilidade, Sim. mas o benefício é maior. Claro. É coisa mais rara, são poucos casos. Agora falando dessa questão dentária, né? Uma cárie, que ela citou o exemplo, ou uma condição, por exemplo, de higiene oral também, como é que isso pode causar um problema cardíaco, né? O que acontece? É muito vascularizada essa região da gengiva, que fica ali ao redor dos dentes, e às vezes quando a higiene não está tão adequada, ou tem alguma infecção, alguma cárie, pode acontecer da pessoa dar até um pouquinho de azar também nisso, de alguma bactéria dessas que já mora na boca naturalmente, mas está em uma concentração aumentada pela cárie ou por algum outro fator, cair, entre aspas, na corrente sanguínea. E nisso ela vai circular pelo organismo todo da pessoa, procurando o melhor lugar para ela se instalar ali junto com a colôniazinha dela. Normalmente, um lugar muito bom na circulação é justamente perto das válvulas cardíacas, que tem um tecido, tipo um tecido fibroso. Quando eu falei lá no início que tem os tecidos diferentes, a gente tem o muscular, a parte que conduz a questão mais elétrica, e nas válvulas ali também é um tecido especializado. O tecido fibroso não é muito vascularizado, ou seja, as células de defesa não chegam lá muito bem. Às vezes ela se instala ali naquela região, começa a se multiplicar, e aí vira a endocardite, que é o quê? Uma infecção no músculo cardíaco. Endocardite é porque na parte interna do músculo cardíaco, mais de dentro, que está realmente em contato com o sangue. Porque tem o endocárdio, o mesocárdio e a parte exterior também.
Então é assim que causa. Aí a pessoa pode ter febre, né? Às vezes essa colônia de bactéria pode formar trombos também, trombos de bactéria. Então, às vezes, a Sim. pessoa pode ter um ataque cerebral por conta de trombo de infecção. E eu ia E te perguntar isso, os sinais e sintomas de uma endocardite. normalmente não é um diagnóstico fácil de fazer, porque tem alguns sintomas ali que são compartilhados por muitas outras entidades na medicina. Normalmente ele é feito depois da persistência dos sintomas. Às vezes você pensa em outras coisas antes e vai pesquisando, por exemplo, a pessoa começa a ter febre, mal-estar, calafrios, mas como é febre, Sim. sabe? Se ficar muito grande, ele pode até atrapalhar a circulação do sangue e dar aquela fraqueza, aquelas questões que a gente falou, mas caso mais avançado, normalmente é uma febre de origem indeterminada. A gente não consegue achar a origem, investiga pulmão, que é o lugar mais comum, Uhum. urina, não acha, pede culturas. Culturas é quando a gente colhe uma quantidade de sangue e no laboratório, né, a gente faz ali todo um meio para as bactérias que já estavam ali se proliferarem, a gente vê que tipo de bactéria é. Algumas vezes, pelo tipo de bactéria, a gente vai começar a pensar mais em endocardite, que são algumas bactérias específicas que vão para essa parte do coração. Então, sim, tem muitas formas de dar o diagnóstico. Tem alguns sinais também, né? Pode dar algumas manchas na mão, nos pés. Então, tem bastante A coisa que dor pode ser sintoma. precordial é um sintoma esperado Não, nesse caso? não muito, Não. não muito. Uhum. A não ser se tiver alguma inflamação junto do músculo cardíaco e pode dar uma dor, não é igual a do infarto, mas pode dar um dolorimento. Sim, Pode acontecer, mas é mais incomum. ok. Mas seria uma febre, principalmente uma febre que se não acha o foco prolongado e o tratamento também é bem complicado, sabe? É muito tempo, muitas semanas de antibiótico. Certo. Ok. A Alessandra, ela pergunta assim: explique prolapso da válvula mitral, por favor. O que é prolapso da válvula mitral? Essa é outra questão também que chega muito para a gente, é um diagnóstico que é dado muito, muitas vezes em pessoas mais jovens. Me recordo até que meu irmão teve esse diagnóstico quando ele era no início da adolescência. Sim. Teve, ficou muito preocupado, às vezes não conseguia nem dormir à noite, gerou muita ansiedade nele, sentiu um pouquinho de palpitação. Embora essa questão de sintomas relacionado a esse prolapso seja mais raro, de palpitação, Sim. não é tão comum. Mas sim, é uma entidade simples, né? Como eu falei, tem o tecido valvar que separa ali os átrios dos ventrículos, né? A questão da válvula mitral, ela fica entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Ela gerencia ali esse fluxo do sangue, tem que sair do átrio para o ventrículo, e na hora que o ventrículo bater, ele não pode voltar da onde ele veio. O sangue ele tem que ir para o restante do corpo, ele não pode voltar para o átrio. E quem que faz esse papel? A válvula. Ela fica ali justamente para barrar o retorno do sangue, porque quando volta a pessoa vai ficar com falta de ar, né? Vai ter aquele sinal que a gente falou. O prolapso é como que a válvula é dividida, né, em folhetos. É quando um desses folhetos está um pouquinho fora do lugar, às vezes pode acontecer de voltar um pouquinho de sangue, mas usualmente é só acompanhar. É Sim. fazer o acompanhamento. Normalmente não vai dar nada grave à pessoa, vida normal. Não precisa nem um acompanhamento, às vezes, muito de perto, sabe? Sim. A pessoa vai observando se ela vai sentir alguma coisa, né? Porque às vezes quando ela estiver idosa, lá na frente, vamos supor que por outros fatores ela já teria uma tendência de ter algum problema de válvula, aí começa a ficar cansada, alguma coisa assim, beleza, investiga. Mas normalmente é um diagnóstico bem tranquilo. Quando tem sintomas, né, tipo palpitação, que é uma coisa rara, a gente trata com remédios, mas são remédios simples. Muitas vezes a gente usa até os beta-bloqueadores, mas sim, são exceções. Normalmente a pessoa vive normalmente. A Elisângela está te perguntando o seguinte: boa noite, boa noite, doutor. Há uns 3 anos tive um derrame pericárdico e o médico falou que é muito raro. Gostaria de saber o porquê isso acontece. Ele me falou que poderia ser uma gripe mal curada. Ah, O que que é o tal do derrame pericárdico? entrou justamente aqui, coincidentemente, aqui que a gente falou mais cedo daquela pergunta do Covid, Uhum. e que eu acabei abordando a parte de a pessoa ter tido uma gripe, uma dor de garganta, alguma coisa assim. Que às vezes você não trata direito, ou às vezes até trata, mas mesmo assim não foi o suficiente, Sim. né? Nem tudo às vezes funciona como planejado, tem muita casa na medicina, tudo é multifatorial, tudo é muita coisa envolvida, é muito difícil apontar um culpado, mas resumindo, tem a ver com aquela inflamação da parte cardíaca. No caso de ter um derrame ali, normalmente está envolvendo a parte do pericárdio. O que é o pericárdio? Eu tinha explicado no início do coração, mas em volta dele
Existe uma espécie de uma cápsula a gente chama de fibrosa, né, que é um tecido um pouco mais endurecido, que ela reveste o coração e não fica assim solto, né, dentro do tórax, em contato com os outros órgãos. Tem uma espécie de uma proteção e ela é rígida. E quando ela inflama, às vezes por uma gripe, que, né, o corpo gerou uma resposta, às vezes um pouco excessiva, fez algum autoanticorpo, vai inflamar a região ali perto dessa capa fibrosa e inflamação, né? Você já aprendeu sinais de inflamação, Sim. provavelmente, né? Dá calor, pode dar um pouquinho de dor, às vezes a pessoa pode ter dolorimento na região, muda um pouco a cor do tecido, mas a gente não vai perceber porque está lá dentro. E qual que é a última? Edema. Perda de função, às Perda de vezes. função também e edema. E edema. É o que vai extravasar líquido. Sim. E esse líquido é o derrame pericárdico, que vai ver lá no eco. Raros casos precisa intervir, muito raro. Porque quando está muito, se for uma quantidade muito grande em líquido, e como o pericárdio é fibroso e não é elástico, o coração vai ficar bem apertadinho para trabalhar e às vezes já tem que intervir, fazer alguma punção. Mas usualmente com tratamento, normalmente a gente usa anti-inflamatório, vai acompanhando, normalmente melhora depois. Doutor, eu quero ir lá pro IAM, né? Infarto agudo do miocárdio, só que a pergunta da Helena vai ligar com o próximo ponto que eu quero falar do método clínico centrado na pessoa, né? Porque ela tá mandando mensagem aqui, ela já fala, estou em desespero aqui. Então, cada paciente tem uma forma de lidar com o seu processo de adoecimento, né? Ela pergunta o seguinte, arritmias e extrasístoles sem causa na estrutura do coração, o que fazer, doutor? Aí ela completa, já estou em desespero aqui. Já atendi muitos casos, assim, né? Toda semana, praticamente. A questão da extrasístole, o que acontece? A gente, às vezes, nem fala que é um tipo de arritmia. É uma coisa muito comum. Muitas vezes tem a ver com modificação na estrutura do coração, mas nem sempre. Às vezes tem alguma tendência genética, às vezes é uma alteração que é tão pequena que a gente não vê nos exames. Nossos exames têm muitas limitações, né? A gente vê ali as coisas mais que chamam mais atenção. Às vezes é uma coisa muito discreta, às vezes é constitucional da pessoa mesmo. E, assim, extrasístole, normalmente muitas pessoas nem têm sintomas. Quando tem sintomas, às vezes ela tem um pouco de palpitação, né? Lembrando que os sintomas são muito relacionados à quantidade de extrasístoles que a pessoa tem. O que é uma extrasístole? O coração está batendo normal, naquele ritmo que a gente explicou lá no início, né? Que tem o jeito normal de bater. Mas sim, não é só uma parte do coração que gera estímulo elétrico. Eu não cheguei a entrar nessa parte, que é uma parte um pouco mais complicada. Técnica, né? Exatamente. Tem várias partes, e tem um caminho por qual o circuito elétrico passa. Aquele quebra-mola que a gente falou é uma das partes do caminho que atrás, então é uma coisa bem complexa. E tem outras partes do coração que também têm capacidade de gerar estímulo elétrico. Por quê? Porque imagina se o nó sinoatrial, né, que é da onde sai a se ele falhar por algum motivo, a pessoa teve um infarto e lesionou bem aquela parte. E aí, vai parar de bater? Não vai. Pode, né? Outra parte vai pegar e assumir. É a célula de Purkinje que você está falando? Ou não? Tem célula de Purkinje, tem no próprio caminho da onde passa a corrente, no nó sinoatrial também pode gerar impulso. Cada um numa frequência. A mais baixa é a de célula de Purkinje. Seria o último caso. Ok. Que aí é um batimento ventricular, é uma coisa muito mais aberrante, que a gente chama. Sim. Que o estímulo começaria no ventrículo para ir para o átrio. Mas pode acontecer, a frequência dele é bem baixa. O que acontece nesse exercício? Está funcionando normal, lá, seu ritmo de 60, e de repente alguma dessas células tem uma hiperexcitação, por algum motivo, nem sempre precisa ficar esmiuçando isso, né? E gera um estímulo ali numa hora que não deveria. Então a pessoa vai e vai ter um batimento extra. E depois desse batimento extra, como vai ter estimulado também o nosso sinoatrial, vai dar um tempinho um pouco maior para responder de novo. Então é como se você pegasse o pulso da pessoa, estaria fora de ritmo, digamos assim. Tem gente que vai ter isso pouquíssimas vezes, dentro de um minuto, e vai ter gente que às vezes vai ter toda hora, e tem vários fatores. A pessoa pode estar tensa, pode ter qualquer tanto multifatorial. E vai ter vários, pode ter a palpitação. Normalmente a gente trata com um remédio, beta-bloqueador, né? É uma classe de remédio que a gente ajuda a acalmar
entre aspas, um Uhum. pouquinho essas células do coração para evitar de que, pelo menos diminuir a quantidade de exercício que a pessoa tenha para não ter muito desconforto, não ter muito sintoma. É claro, se for uma coisa que está chamando muita atenção, às vezes precisa investigar. Tem alguns exames que a gente faz, né? A gente não chegou a comentar, mas tem um Holter, não sei se você fez. Fiz. Isso, chama Holter 24 horas. Fica todo Eu tinha, monitorado, né? eu tinha falado do mapa, esse não é Uhum. da pressão, ele vai ficar no tórax, como se fosse um elétrico. A pessoa leva Uhum. para casa e vai medir nas 24 horas. Ah, mas se eu não tiver? Com o tempo a gente vai vendo. Existe até um outro caso que tem um que chama Cooper. Não sei se você já ouviu falar. Esse eu não fiz. É É mais raro, tempo do que o muito raro, é do uma roteiro. semana. Aham, uma semana. É bem raro, e já é valor mais Uhum. elevado. É muito Sim. difícil você precisar Uhum. chegar a usar isso. Normalmente você consegue controlar com remédio, Sim. é coisa tranquila também. Assim, se eu pudesse mandar uma mensagem de acalmá-la, não Ok. precisa ficar tão preocupada, acompanha com calma, às vezes Ótimo. ajusta os remédios que melhora. Doutor, o que que você tem percebido? Você está no atendimento ali do dia a dia, né, com o paciente. Antigamente, a medicina, o médico, ele era o técnico, né? Aquela pessoa que ele, assim, o que que você tem? É uma arritmia, então eu vou olhar para a arritmia. O que você tem? É uma insuficiência cardíaca, eu vou olhar para a insuficiência cardíaca. Hoje, as pessoas, né, com a evolução da informação, acesso à informação, enfim, a emancipação do paciente, o paciente ele já não está querendo mais só isso, né, do profissional. Ele quer que ele também seja percebido. Como você tem percebido no consultório essa diferença agora? O que que o médico precisa de fazer agora para ter um atendimento humanizado desse paciente, centrar nesse paciente, considerar esse paciente como uma pessoa para além da sua enfermidade? Bom, isso é uma questão muito relevante, não só atualmente, né, já era para ser relevante há mais tempo, até se for para fazer uma autocrítica para a medicina. Você já fez a pergunta dando parte da resposta, até não sei se você percebeu, que é justamente o quê? Centrar mais no paciente, ver como pessoa, né? Essa questão que você falou, qual que é o problema? Arritmia, né? Você já lê lá no prontuário, então tem que ajustar só esse remédio aqui e pronto. Né? Às vezes não conversa direito, não sabe mais nada da vida da pessoa, e isso nem sempre vai levar a um desfecho melhor para o paciente, né? O corpo humano é muito complexo, igual a gente falou. Todas as doenças que a gente citou aqui não é só um fator de risco, não é tipo 2 mais 2 é 4, né? Não é porque a pessoa comeu um churrasco mais gorduroso, teve infarto, a outra fumou e não teve nada. Não é assim, não tem fórmula mágica. Então você tem que entender a pessoa como um todo, né? Tentar ver o contexto dela, de onde ela veio, quem é aquela pessoa, que tipo de vida que ela leva, trabalho, como é que está a questão da saúde mental da pessoa, alimentação, atividade física. Tem que ter uma preocupação geral com a pessoa, né? Não é só a pessoa como uma doença, digamos assim. Inclusive, assim, indo até mais além, aí já é até um pouquinho pior para o paciente, mas eu gosto sempre de Uhum. lembrar, pior entre aspas, né? Sim. Que não é o médico que trata o paciente. Não sei se já viu essa frase ou já teve contato com isso. Na verdade, é o paciente que se trata com a supervisão do médico. Então, assim, a gente está lá para. A gente troca um remédio, dá uma orientação, mas, assim, a responsabilidade de quem vai tomar aquele remédio, seguir as dicas direitinho é da pessoa. Né? A Sim. gente não tem poder sobre E isso. antigamente também, por a informação ser um pouco mais elitizada, né? O paciente ele chegava ao consultório sem muitas informações. Logo, o médico é a autoridade da informação também. Sim. Hoje, o paciente chega no seu consultório, provavelmente, já Chega com com o Google. diagnóstico. Você vê Exatamente. isso diariamente? Nossa, vê muito. Assim, mais jovens é mais comum. Como Uhum. cardiologia, às vezes a gente lida um pouco com uma faixa etária um pouco mais avançada, mais idosa, nem sempre a gente vê. Mas Sim. quando pega alguém mais jovem, sempre ela já viu em umas 3 possíveis causas, às vezes já bateu o martelo, assim. Com certeza isso tem a ver com essas mudanças que a gente está tendo atualmente. Mas sim, essa questão de também as pessoas terem mais voz, né? A gente está aqui no podcast, a Sim. pessoa pode ter uma rede social, um canal no YouTube, expor situações que acontecem, lutar pelos seus direitos, de um modo que fica mais claro, né? Tudo tem uma visibilidade maior hoje em dia também. O mercado também é mais concorrido, não pode deixar de Sim. falar. Múltiplos fatores e todos apontam para essa questão da gente dar mais importância à pessoa como um ser completo, né? E não só como uma doença. É,
Eu ia falar uma coisa, esqueci agora. Se você lembrar, você fala. Se eu lembrar, eu falo. Tá, eu vou entrar agora no famoso infarto, né? Ah, Infarto agudo do miocárdio. Que antigamente, doutor Paulo, eu tenho. Você tem quantos anos? 28. 28 anos, eu tenho 35, então eu tô 7 anos atrasado em relação a você. Nada. Porque é 28 anos, mas já é cardiologia, já fez a residência, tá Ah, tudo certo. E tem essa docência aí como vocação também. Mas eu escutava muito antes, assim, quando criança, até pré-adolescente, não me preocupava muito com essa questão de infarto para jovem. Né? Infarto parecia ser uma coisa, assim, muito específica para um grupo, uma faixa etária, enfim. Hoje a gente está vendo muitos pacientes, pessoas mais jovens, né? Pacientes não, pessoas mais jovens, assim, que eu não tenho contato com isso. Mas você vê lá, jovem de 20 e poucos anos, infartou. O que está acontecendo? Primeiro, o que é o infarto agudo do miocárdio e por que que isso está descendo aí para a faixa etária mais jovem? assim, uma das coisas, quando você estava falando, até lembrei do que eu ia falar, Uhum. era a questão da mídia, né? Tá mais avançada, a gente tem acesso a uma quantidade muito maior de informação do que antigamente, só complementando. Sim. Isso é uma faca de dois gumes, né? Porque às vezes é bom para a Uhum. pessoa, às vezes, mas também pode ser ruim, porque às vezes a pessoa tem um pouco mais de dificuldade de aceitar, às vezes, a opinião do especialista, às Sim. vezes não vai seguir o tratamento tão certinho, Uhum. né? Chega uma série de dúvidas ali que nem sempre é fácil Sim. responder tudo, porque às vezes a pessoa vê o problema muito igual a leu lá na internet, Uhum. tudo muito pontual, sendo que não é assim, né? Tem E uma no Google série. tudo termina em câncer, né? É, Tudo. tem isso também, a pessoa É, já chega lá desesperada. Às vezes é uma isso. coisa simples É, e a pessoa já chega achando que vai sim, morrer. sim. Então, tem essa dificuldade também. Tem pontos Uhum. positivos e negativos, como Sim. toda ferramenta nova que surge. Por que que eu lembrei disso, né? O que que acontece hoje em dia? É claro, atualmente a gente tem um estilo de vida muito diferente do passado. Uhum. Isso, né? Existem teorias de que isso pode estar relacionado ao aumento da incidência dessas doenças cardiovasculares em pessoas mais jovens. As cardiovasculares, tipo o infarto que a gente está falando. Uhum. O que que é essas mudanças, né? Hoje em dia, todo mundo, desde cedo, às vezes já fica tomando refrigerante, nem sempre como da forma mais saudável, muita gordura, muita coisa processada, industrializada. Que antigamente, né, se for conversar com seus pais, seus avós, não era bem assim. A comida era um pouco mais orgânica, digamos Sim. assim, uma coisa mais natural. Às vezes as pessoas tinham mais trabalho, por exemplo, braçal, ou seja, querendo ou não, estava exercitando. E hoje em Atividade dia a gente fica física. sentado, comendo Computador. mal, É. muitas pessoas ainda não querem fazer exercício, Uhum. então gera. Às vezes a pessoa já tem um pouquinho de tendência genética, Uhum. acaba deflagrando aí essa doença um pouco mais cedo. Sim. É uma das hipóteses, mas também tem outra que fala, é a questão da mídia também está muito maior. Né? Uhum. Antigamente, às vezes, podia acontecer, né? Isso Uhum. não tem nada definido, Sim. mas é uma parte interessante. Se for ler, você vai achar também. Uhum. Às vezes a pessoa falecida, ninguém nem sabia. Né? A gente Entendi. tem que levar em consideração que as Não era pessoas às vezes documentado, né? moravam no meio rural, Uhum. trabalhavam lá, morreu e Sim. não tinha uma investigação, ninguém estava ali filmando, igual hoje em dia você vê no jogo de Sim. futebol, casos, às vezes a pessoa está fazendo exercício físico, e tudo chega na mídia. São Sim. casos atípicos. Antigamente não tinha a mídia tão difundida, pode ser que a gente não visse esses Isso, né? casos da forma que a gente vê hoje também. E São aí, duas hoje a gente tem, possibilidades. tem visto com bastante frequência. O que é esse famoso infarto agudo do miocárdio? Pois é, essa talvez seja uma das dúvidas aí principais, né? Uma das Uhum. principais doenças que mais assusta da cardiologia, né? De Uhum. fato é essa. É, é o seguinte, é um problema agudo que acontece no coração, mas o fato de ser agudo não quer dizer que ele não foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Uhum. É um pouco paradoxal isso, mas é igual a gente falou lá no início da hipertensão, do colesterol, né? Do sedentarismo. Isso tudo a longo prazo, né? A população está envelhecendo mais também. Tem que levar isso em consideração. Está vivendo mais tempo. É mais tempo que as artérias estão ali sofrendo estresse, acumulando gordura e vai formando um processo ali lentamente. A pessoa não sente nada. Até que em algum momento, e é de modo agudo mesmo. Então, Uhum. assim, até eu já vi muitos comentários do tipo, fulano teve um infarto e consultou com o cardiologista semana passada. Assim, não, nem sempre tem relação uma coisa com a outra, sabe? Muita gente usa isso até para não ir consultar. Normalmente, Uhum. homem normalmente gosta um Sim, pouco menos de médico, né? sim.
de ir ao médico. Mas assim, por que que pode acontecer isso? De fato, às vezes a pessoa está tudo bem, tá bem lá hoje, mas passou uma semana aí, aquele trombo que estava formando ao longo dos anos, né, a placa de aterosclerose, trombo não, a placa de aterosclerose. O que que é isso? Vamos fazer a ordem cronológica. Ok. Isso aí. Pressão alta ao longo do tempo. Vai machucando, entre aspas, a parede da artéria. Normalmente nas bifurcações. Vai dando machucado, isso é tudo microscópico, viu? Não é nada. Às vezes você vê no exame anatomopatológico, depois que. Né, Depois que exatamente, depois já foi. aconteceu, na peça você vê. Vai lesionar. E no sangue, assim, circulam diversas substâncias. Né? O sangue é o que vai nutrindo a gente. Tem hemoglobina, levando oxigênio, tem célula de defesa. E dentre essas questões, existe também o colesterol. Tem vários tipos, né? Mas qual que é o mais perigoso? É o LDL, linha de baixa densidade. Ele vai circulando na corrente sanguínea, mais pelas bordas da artéria. E justamente quando ele acha esse pequeno machucado, ele pode entrar um pouquinho para dentro da parede do vaso, né? O vaso tem uma parede com várias camadas, né? Ele não é uma coisa só. Ele tem a camada interna, tem uma camada média, e às vezes com alguma musculatura, e uma externa. Esse colesterol, principalmente o LDL, entra ali por baixo, e o que vai acontecer? Para o corpo, LDL é o que o pessoal fala de colesterol ruim, colesterol ruim, desculpa, eu não devia ter falado. Não, imagina. HDL é o colesterol que a gente chama de bom, porque ele até ajuda nesse processo de desinflamar a placa. O LDL é o que normalmente aumenta o processo. Por que a palavra inflamação nesse contexto? Porque o LDL estar ali entre as camadas da parede da artéria não é algo que o nosso corpo espera, é algo estranho. E aí vai começar um processo em cascata, onde células de defesa vão lá tentar combater aqui, ver o que que é. Às vezes isola aquela parte também. E nisso, né, quando tem células de defesa envolvido, o corpo começa a montar uma resposta, a gente chama de inflamação. Gera uma resposta inflamatória ali por baixo. Isso só vai piorando, vai acumulando mais LDL, vai inflamando mais. Isso de forma assintomática. Assintomática, exatamente. Esse caso aqui, que parece um caso de terror. A pessoa não percebe. Exatamente. Ao longo da vida, na verdade, a maioria de nós, infelizmente, está tendo isso, porque o infarto é a principal causa de óbito. A doença cardiovascular em primeiro lugar, infarto em primeiro. Então, sim, está acontecendo aos poucos, ao longo dos anos, vai se acumulando e o processo só vai piorando. Aí vai célula muscular na camada média, às vezes começa a migrar para essa parte, às vezes tem necrose, que é quando a célula morre, e nisso gera mais inflamação, tem umas células que a gente chama de gordurose, tudo isso vai inchando, e a parede que tinha um determinado diâmetro, né, a parede vai aumentando um pouquinho, vai começando a tampar o local onde o sangue passa. Se a pessoa tiver sorte, entre aspas, ela pode até ter alguns avisos. Às vezes, quando ela vai fazer um exercício físico, ela tem um pouco de dor no peito. Por quê? Como o espaço para o sangue passar está menor, mas ainda está passando, né, na hora que precisa de um esforço maior, pode vir um sintoma, ela vai no médico, descobre, às vezes até trata aquilo e melhora. Mas muitas vezes é silencioso. Por isso que é uma coisa aguda. Ela vem sem dar aviso, e de uma hora para outra, literalmente, pode acontecer de machucar ali justamente onde já está com esse processo inflamatório em volta, e vai gerar um trombo, que a gente chama, que é quando a plaqueta vai passar ali, vai ver tipo um machucado, vai querer cicatrizar, exemplo, quando a gente cicatriza a pele, isso vai gerar reação em cadeia, vai só acumulando mais e de uma hora para outra vai tampar aquela artéria. Se for um lugarzinho pequeno, em algum outro lugar do corpo, às vezes a pessoa nem vai saber, às vezes já aconteceu, a pessoa não sabe. O problema é que pode ser no cérebro, um AVC isquêmico, pode ser, às vezes, na perna, pode acontecer, a pessoa tem doença vascular periférica e às vezes fica com o membro mais frio, tudo conectado, né? Porque não dá para saber onde esse trombo vai parar, né? E qual artéria que ele vai obstruir, a arteríola. Exatamente. E não menos importante, por último, pode ser uma das artérias que nutrem a parede do coração, né? Que ele também, né, coitado, ele fica batendo para levar sangue pro resto do organismo, ele também precisa ser alimentado, né? Por sangue, oxigênio. Se fechar uma dessas, se for uma grande, principalmente, vai interromper o fluxo sanguíneo, a pessoa vai sentir a dor no peito. Normalmente é uma dor bem forte. Nem sempre a dor vai seguir um padrão certo, mas tem populações específicas para isso, por exemplo. Dor mais atípica é mais em mulher, diabético também, tem que tomar cuidado, porque às vezes a dor vem de um jeito um pouco diferente.
O Mas que é essa dor atípica? É aquela que não é do peso é. do elefante, como se fosse? Exatamente. Eu vou explicar a atípica. A Uhum. atípica vai ser que é um pouquinho diferente, às vezes nas Tá. costas, né? Às vezes uma Hum, dor com intensidade menor. ok. E isso às vezes atrapalha no diagnóstico, sabe? Uhum. Porque isso na hora da anamnese você tem que levar em consideração, ó, ele tá com a dor um pouco diferente, mas ele é diabético. A mulher é Uhum. diabética. Você... Não, vamos fazer mais exame e ver com calma. Ok. Mas o que que é a dor típica? Dor típica, uma dor forte na região, a gente chama de precordial, aqui atrás desse osso que passa aqui na caixa torácica, chama externa. Uma dor forte, normalmente ela não é tão bem localizada, não é pontual, ela é Uhum. espalhada, pode vir para o braço esquerdo, alguns casos até para o direito também, mas é mais raro. Uhum. Para a região da mandíbula também pode vir. Normalmente ela é acompanhada de sensação de falta de ar ou sensação de náusea. A pessoa pode vomitar também, contar com essa dor, fica cansada, com uma sudorese. A gente chama, às vezes a pessoa fala que suou frio na Uhum. hora. É uma dor bem forte, ela chama bem atenção. Normalmente dura ali uns 15 minutos de dor. Isso é uma dor típica. E Outra ela coisa, é uma dor enfincada ou é assim, é mais descrito tradicionalmente como um aperto, aperto? mas Uhum. pode ser enfincada Ok, também e até queimação também. Tem ok. gente que sente o peito queimando. Sim. Outra característica também, quando é cardíaco, costuma aparecer mais quando a pessoa faz algum exercício. Por exemplo, ela subiu escada e deu dor. Uhum. Sinal de que está entupido ali, Uhum. né? Então tem todos esses critérios que a gente usa. Na prática, não é tão simples que a gente realmente tem que perguntar tudo isso que eu estou Sim. falando. Primeiro você deixa a pessoa descrever, para você também não Uhum. ficar induzindo a resposta dela. Depois vai perguntando e vendo as comorbidades, o passado da pessoa e montando ali qual que é a tendência, né? Qual que é a probabilidade daquilo ser realmente cardíaco ou de ser menos, né? E tem Sim. 4 tipos, né? A, B, C e D, mas acho que não entra aqui, que é uma Ok. coisa mais específica para médico de pronto-socorro, Sim. né? E se a gente achar que é muito sugestivo, aí vem os exames de sangue, normalmente a gente já começa até a tratar, porque quanto Uhum. mais tempo passa, né? Se você sentir um tipo de dor, né, que te chame a atenção, algo fora do normal, né, que você não teve antes, é buscar o pronto-socorro o quanto antes. Sim. Porque quanto mais tempo for passando, mais vai lesionando o músculo. E como eu expliquei no início, como obstrui a passagem do sangue, aquela Sim. parte não está sendo irrigada por oxigênio e o tecido vai enfraquecendo, enfraquecendo, até literalmente a gente usa a palavra necrose, né? Mas Necrose. literalmente morre aquela partezinha do Uhum. coração. Isso aí pode gerar problema lá na frente. Ele já não Sim. vai bater igual batia antes, aí tem insuficiência cardíaca, pode dar o coração grande depois, uma Uhum. das causas. Ele tem que tomar uma série de remédios depois por um tempo, E né? a atípica? Você está explicando a atípica e É, a a atípica. É o que típica, difere disso? a típica, assim, não tem muita regra para Uhum. diferenciar, né? Acontece que é um pouco diferente. Às vezes pode ser uma dor mais na região do dorso, por exemplo, nas costas. Às vezes a pessoa nem vai falar com uma dor muito forte, Sim. como um idoso. Idoso também você tem que Uhum. tomar mais cuidado, que pode ser atípica. Às vezes não tem muita correlação com atividade física ou não. Às vezes não vai ter esses outros sintomas como sudorese. Nem tudo isso é regra, né, que eu tô Sim. falando. Quanto menos critérios típicos, Uhum. mais atípica ela se torna, Ok. entendeu? Quanto mais parecido do que eu falei antes, é mais típico. Sim. Quanto menos parecido, um local um pouco diferente, às vezes é pontual, uma coisa às vezes que praticamente descarta na hora, quando a pessoa às vezes aponta para um local, aí no exame físico, por isso que é importante examinar. Uhum. Se você aperta aquele local e dói, fala muito a favor de que não é. Acho que não é infarto. Uhum. Exatamente, que se não aperta assim, normalmente é o Uhum. músculo, ou a Sim. costela, não vai dar dor no coração. Então a gente tem várias técnicas que a gente usa no consultório para ver o que que é mais típico e o que que não é típico. Então, Mas recapitulando o que você trouxe aqui, doutor Paulo, o infarto, então, seria o quê? A obstrução de uma das artérias que irriga o próprio isso, coração? para chamar de infarto mesmo, Aham. não é só a obstrução, né? Eu até não complementei essa Ok. parte. Tem que realmente gerar a É necrose. necrose. Exatamente. Uhum. Necrose é o quê? Quando morre a célula que era, Sim. né, alimentada, entre aspas, por aquele vaso sanguíneo. Isso. Mas se ela não morrer, beleza. Às vezes Uhum. teve um pouco de lesão, mas não chegou a ser infarto, Sim, entendeu? sim. Então, se a gente puder dizer, os sinais de que uma pessoa deve procurar o serviço de urgência por uma hipótese de infarto, quais são esses sinais aí? Seria essa dor no peito típica mesmo, né? Você Uhum. tá na sua casa, é uma coisa súbita, normalmente. Subitamente você tem uma dor no peito, às vezes está apertando, uma dor espalhada na região do tórax.
forte intensidade, suou frio, teve náusea, foi pro braço, qualquer característica daquelas que eu falei. Se você tiver uma dor dessa, o ideal é que você vá no No pronto-socorro serviço o de quanto urgência. antes. Eu Exatamente. tava conversando uma vez com uma professora. Por Ah, mais que muitas vezes não seja. Às vezes você sim, chega lá, a gente faz o eletro, vai perguntar as características direitinho, nem sempre vai ser. A maioria dos casos não é. sim. Mas pelo menos vai descartar essa questão mais grave. E você tocou num ponto essencial, que é a questão tempo, né, doutor? O tempo ele pode ser amigo ou inimigo, no caso de uma emergência desse tipo, porque Exatamente. nós estamos pensando em uma É um morte órgão tecidual, né? vital que precisa de ter circulação, né? Exatamente. Eu estava conversando com uma professora uma vez e ela estava dizendo para mim, e foi uma questão até interessante, uma curiosidade, que um paciente ele teve um infarto agudo, né, do miocárdio e faleceu. Quando foi feito o exame de necropsia, verificou-se que o coração dele tinha vários locais de fibrose, De fibrose. ou seja, ele tinha tido Isso. infartos prévios e não tinha recebido o diagnóstico de infarto, porque às vezes passou. Às vezes era uma coisa atípica Uhum, e não preocupou nem a pessoa. Que pode sim. acontecer também. Às vezes a questão é tão atípica, é uma dor nas costas. Nem a pessoa vai cair a ficha de ir no pronto-socorro achando que é um infarto. Isso Então ela atrapalha teve um um pouco. infarto. Provavelmente teve. Porque o que acontece? Aham, Fibrose, né? sim, Fibrose, aí, para quem não, às vezes não pega com a palavra assim tão rápido, igual a gente, mas seria um tecido cicatricial. sim, Né? E quando que acontece uma cicatriz? Quando você tem uma lesão, um machucado, teve morte das células ali, vai formar uma cicatriz. Esse tecido é diferente sim. do tecido normal do coração. Conseguiram ver a diferença na necrópsia, então é provável que ele já teve infartos antes e nem sabia que teve, ou se soube, né? Às vezes não deu tempo de tratar, Sim. né? Às vezes o tratamento também não foi efetivo, porque nada é matemático, né? Pelo que ela falou, e era um paciente assim com algumas vulnerabilidades, não, ele nem sabia. Nem Sabe? sabe. Descobriu-se depois, né? Não ele, mas quem fez os exames, que esse último, obviamente, Foi o maior, foi o maior, provavelmente. mas ele tinha vários. Então aquilo chamou minha atenção. Ou seja, um paciente ele pode ter vários infartos ao longo da vida, não morrer nem É, perceber, não é né? comum, mas pode Aham, mas pode acontecer. acontecer. Pode Por acontecer. isso que uma consulta regular ao cardiologista é importante, Isso, né? exatamente. Pra checar, ver como é que tá tudo, Sim, faz um exame do ultrassom, do coração, ver se tá tudo batendo da forma como deveria. Tudo isso é sim. importante. Nós estamos indo para a reta final, mas eu queria conversar com você, doutor Paulo, sobre. Recentemente, nós fomos todos surpreendidos, né, pela informação de que o apresentador de televisão Faustão tinha sido diagnosticado com uma insuficiência cardíaca, né, e precisou de um transplante. Sim. É, em qual situação que o transplante de coração é a medida necessária? É. Bom, transplante cardíaco realmente é um assunto que estava em Uhum, alta recentemente, por uma questão do apresentador, né? sim. Mas assim, a gente tem que lembrar que é uma cirurgia muito grande. Se quando a gente vai revascularizar, num caso de infarto, revascularizar é quando a gente vai voltar à circulação normal. Tem alguns pacientes que a gente consegue pela artéria, que é uma coisa mais simples, tem gente que tem que literalmente abrir o peito, Sim, né? Ligar ali com veias de outros lugares, às vezes safena, às vezes mamária, isso tudo já é um procedimento grande. Imagina você transplantar o coração, né? uhum, Você tirar o coração literalmente durante a cirurgia, vai circular por uma máquina para você colocar de outro indivíduo, e tudo isso tem que dar muito certo. Então, assim, não é uma indicação simples, é onde que eu quero chegar. Os uhum. riscos de uma cirurgia de transplante são muito altos. E toda cirurgia na medicina a gente só vai considerar fazer quando os benefícios superarem os riscos, certo? Imagino que o risco é muito alto, ou seja, é o último do último do último caso. O que que acontece? Não sei qual foi a causa da insuficiência cardíaca do Apresentador. Faustão na Uhum, questão. Né? Não sei se ele teve algum infarto antes, que é a causa mais comum de insuficiência cardíaca, uhum. mas tem outras questões, válvulas que podem ter algum problema ao longo da vida, enfim, tem múltiplas causas. Mas normalmente, para indicar o transplante, voltando, para insuficiência cardíaca tem muitos remédios que dá para a gente Uhum. usar, que o coração vai sendo remodelado ao longo do tempo e a gente até consegue uma melhora boa. Ou mesmo que não melhore nos exames, às vezes a pessoa já está se sentindo bem, está funcionando tudo de uma maneira melhor e não precisa ir para o transplante. Mas agora, teve o diagnóstico,
todos os tratamentos com remédio que foram tentados, que tem muitos hoje em dia, tratamentos novos, tem muita opção. Tentou, esperou um tempo para fazer efeito, não deu certo, a pessoa continuou com sintoma, não melhorou nada nos exames cardiológicos, e tem outras questões também. É um procedimento de muito risco. Coração não é uma coisa que se encontra fácil, né? A gente olha muita questão do paciente. Às vezes um paciente também que tem mais capacidade funcional, a gente tem que olhar também, né? Na fila do transplante, né, nesses pacientes que já estão no fim da linha, que não conseguiram nenhum tratamento para resolver, tem vários tipos e vários níveis de urgência. Tem pacientes que são mais urgentes, tem pacientes que são de média urgência, nem todos são iguais aqui, mas em geral todos são aqueles que não responderam ao tratamento e têm a qualidade de vida reduzida por conta da doença. Certo. E o paciente transplantado, ele tem que fazer um tratamento depois disso que é imunossupressor, né? Exatamente. Por que disso? Bom, o que acontece? Imunossupressor, né, esse termo quer dizer que essas medicações vão dar uma reduzida na resposta imunológica do organismo. A resposta imunológica é a resposta de defesa. Por quê? Quando você coloca um tecido que é de outro indivíduo, por mais que façam todos os testes de compatibilidade, né? Por isso que às vezes a pessoa que está em primeiro não vai ser a primeira, porque tem gente que tem 1,80 m, 70 anos, e vai ter gente ali que tem 20 anos. Sim. Às vezes a pessoa teve uma cardiopatia congênita. Não é todo o coração que vai servir. Fora o tipo sanguíneo, tecido. Então você está colocando material dentro do organismo da pessoa, querendo ou não, é uma coisa externa. É um tecido externo, são células de outro organismo que teve outra vida ali por trás, e seu corpo vai reconhecer como algo estranho. E ele sempre vai rejeitar. Ele vai montar uma defesa, achando que é algo contra, né? Tá lutando contra ele. Então ele vai montar uma defesa, e isso pode atrapalhar muito na resposta ao transplante. Então a gente dá essas medicações, como tudo na medicina, risco-benefício, né? Sim. Você está diminuindo o sistema de defesa. Então você vai ficar mais pressuposto de ter alguma infecção mais grave, uma pneumonia, uma coisa assim, porque seu sistema vai estar mais fraco. Mas é tudo risco-benefício, né? Você prefere, às vezes, manter o coração e ficar de olho na questão das infecções, sempre fazendo exame regular. Quem faz um transplante tem um acompanhamento muito rigoroso. Normalmente é um tempo mais prolongado no hospital, as visitas no hospital não é igual a dos outros pacientes, né? Tem que ter todo o cuidado de higienização, né? Você não entra lá de qualquer jeito, não, porque você está levando bactérias, né, externas lá para o ambiente da pessoa. A gente, principalmente nas fases iniciais, até muitas vezes aconselha a não frequentar, às vezes, um lugar muito cheio, muita aglomeração, para tentar escapar disso. Então a gente tá falando aqui, me corrija se eu estiver errado, que todo transplante vai ter um certo, entre aspas, prazo de validade, certo? Porque se seu corpo vai responder, mesmo que tenha terapia imunossupressora, mas... Não para tanto de ter um prazo, porque tem muita gente até que vive até o final da vida, fica meio contraditório, mas num tempo mais natural de doença, ele já vai falecer por outro motivo. Sim. É porque normalmente os imunossupressores, né, a resposta do organismo é mais na fase inicial, sabe? Ok, depois adapta. Exatamente. Tudo no organismo, no ser humano, consegue adaptar muitas coisas, né? Tanto a gente na nossa vida externa, quanto o nosso organismo também. Então, vai tomar os remédios no início, de modo mais intenso, para controlar, depois já começa a espaçar um pouco mais, né? Aquilo que era desconhecido já começa a ficar um pouco mais conhecido para o organismo, dando tudo certo, a pessoa cuidando direitinho, acompanhando direitinho, ela vive bem muito tempo. Medicina é legal, né, doutor? É bem interessante. Essa parte de transplante ela é bem surpreendente mesmo. Gente, que pena que estamos encerrando. Veja só, tem tantas outras coisas para a gente conversar sobre cardiologia, sobre doenças cardiovasculares. Eu vou trazer o Dr. Paulo aqui de novo. Vamos marcar aí, vamos conversar mais. Foram aulas, como diz o Arthur do BBB, aulas cria. Muitas dúvidas também, Muitas dúvidas. Foi extremamente esclarecedor, muito rico a sua participação, muito obrigado. Tá? Obrigado a Amanda que está te acompanhando também. Obrigado à produção.
Doutor Paulo, quais são as últimas palavras que você acha relevante falar ao nosso público? Fique à vontade, o microfone é seu. Assim, de mensagem final, de novo, agradecer pela Imagina. oportunidade, né, de estar aqui. É realmente uma honra, né, estar aqui, podendo passar essas informações para a população. Eu espero que seja útil, né, para a maioria dos nossos ouvintes. Agradeço também pela audiência, né, por ter ficado aí com a gente até o final, ou quem pegou só uma parte. Tomara que tenha sido útil as informações, né? Às vezes quem ficou com alguma dúvida, sinta vontade para marcar uma consulta com seu médico, para esclarecer melhor, né? Às vezes ter tranquilizado, algumas pessoas estavam mais preocupadas. É isso que eu tenho de expectativa e agradecer mesmo de estar aqui. Imagina, é um prazer. Quero mandar um abraço aí para nossa fiel audiência. Tem duas pessoas, doutor, dentre muitas que estão assistindo, que eu tenho certeza que estão agora, que é meu pai e minha mãe. Oh, e meu pai, eu tenho certeza que foram ricas lições para ele aí. Meu pai tem 63 anos, sempre me acompanha, minha mãe também. Bacana. Abraço, tá? Muito obrigado. Abraço a todos vocês que acompanharam, muito obrigado. Abraço à produção, o Rani que tá aqui com as suas lentes muito boas e muito atentas. Muito obrigado, meu amigo. Gideão, Paula, o Binho também que tá ali, ó. O Binho que faz Eu fico pensando no trabalho artístico que deve ser o controle de câmeras, né? Ele sabe a hora de colocar uma câmera, a hora de colocar outra. É o Binho que Fácil, não. sabe. Não é fácil, não. É o Binho que faz o seguinte: olha como que o convidado tá garboso. Mostra aí, Binho. Ah! Doutor, muito obrigado. Ô, gente, eu tô falando sério. Se tornou meu amigo mesmo. Doutor Paulo, eu fico mandando umas mensagens de vez em quando pra ele É aí no ótimo ter Instagram, amizade, muito bom. Facebook. Muito obrigado pela sua amizade, pelos seus esclarecimentos aqui, Eu que agradeço. tá? Você trabalha no Socorro, No né? Hospital Socorro, lá atendo no pronto-socorro, na internação, atendo no ambulatório, domicílio também, tem alguns pacientes em É, domicílio. legal, Uma gama ótimo. bem grande. Divulga seu Instagram, você tem um Instagram pessoal? Você Tá. pode falar? Posso, claro. É @pv.medina. Perfeito, gente. Vocês vão encontrá-lo lá no Instagram. Muito obrigado. Até o próximo bate-papo na quarta-feira com a doutora Marcele Soni, que é geriatra. Gente, muito importante também, tá? A cardiologia, o assunto de hoje, vocês viram como é que é fascinante, muito importante. E o assunto da semana que vem é sobre uma especialidade que está crescendo muito agora, porque as pessoas começaram a entender a importância de que idosos recebam uma atenção especial de um especialista em idosos, que é o geriatra. Então vamos conversar com a doutora Marcele aqui. Então, até a próxima quarta-feira. Muito obrigado.